Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um episódio de Ninguém é Dono da Razão. Eu, Ramon, Gilson, Sim. Kainan, de volta à mesa hoje. Bem-vindo aí de volta. E hoje... Também, porra. O último? Desculpa. Erro de gravação. O antepenúltimo ele não tava, mas foi... Vambora. Obrigado. Hoje estamos com um convidado aqui, muito bem apresentável. Camiseta do Timão na tela, bota aí, Flamengo. Quem estamos trazendo hoje aqui? Rildo Tristão da Silva. Em primeiro lugar, para quem não sabe, é meu pai. E trouxemos um pouquinho hoje para contar a história dele como ex-diretor de marketing do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Enfim, bater um papo sobre futebol, clubes em si, né? O Flamengo foi apenas uma das passagens pro clube. Teve alguns outros aí, Atlético Paranaense e tudo mais. Isso tem história, né? Isso tem história. Será que vai caber num episódio? Por isso que merecia sentar aqui na cadeira junto com nós. A gente vai precisar de umas 3 horas aí. É fácil, né? Então, em primeiro lugar, como é padrão do Ninguém é Dono da Razão, a gente vai deixar tu se apresentar um pouquinho. Pode contar, a tua história, de onde veio, até pra gente chegar no momento Flamengo. E aí a gente vai entrar numa parte bem legal aqui. Vai ser uma resenha em si, bem desenrolado. Inclusive tem várias fotos aqui em cima da nossa mesa hoje, né? Da passagem durante esse período pelo Flamengo. História. Legal. Vai ter alguns personagens bem interessantes aqui que a gente já viu para poder mostrar. Vambora então? Vamos lá. Vamos lá, fica à vontade. Lá, então. Onde começou a tua história? Vamos lá, em primeiro lugar, obrigado novamente, é a segunda vez. A outra nós não estávamos gravando no YouTube, então muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer e uma honra estar no meio de uma galera tão inteligente. Agora é muito mais bonito porque tem imagens, né? Temos imagens agora nós vamos ficar mais famosos agora, isso é importante. Né? Então obrigado pelo convite e tal. Meu nome é Rildo, tenho 53 anos, nasci em Blumenau, no Garcia. Né, trabalhei um tempo na Artex e na época que eu trabalhava na Artex eu pesquisava bastante sobre o mercado do futebol naquela época, mais sobre o mercado do futebol na Europa, né? E naquela época comecei a me envolver com a possibilidade de tentar resgatar um clube que existiu no passado, que os pais de vocês talvez conheçam no Garcia, que é o Amazonas Sport Clube, que era o clube da antiga empresa Garcia. E nessa época, fazendo esse projeto, comecei a ler sobre clube e empresas na Europa, etc. E tal. Naquela época era mais jovem, né? Vocês jovens vivem pesquisando hoje. Nós também, naquela época, quando a gente começou a conhecer um pouquinho, pesquisava. Isso era mais difícil, né? Muito mais difícil. Eu ia dizer, onde é que pesquisava naquela época? Cara, era livros, revistas, mas já tinha uma linha de começo de internet, entendeu? Lá atrás, quando isso aconteceu, né? Era o começo da internet, né? Era a época do Mirk. Entendeu? Então você já tinha para pesquisar, cara. Já tinha, não era o que era hoje, né? Tu chamar um Google e tu sabe até quem é a tataravó do Papa. Então, naquela mas tu puxava muita coisa. Tu não tinha a facilidade de pesquisa que tu tens hoje, né? Mas tu chegava. Mas chegava, né? Na verdade, cara, sempre se deu jeito de se pesquisar, né? Seja através de bibliotecas, etc. e tal, mas o começo da internet já foi uma virada importante para quem precisava disso. E comecei a pesquisar e escrever um projeto sobre clube empresa, voltado mais para o Amazonas, né? E um domingo à noite em casa, vendo um programa de TV do Rio de Janeiro, eu vi a entrevista de um candidato a presidente do Flamengo, chamado Edmundo dos Santos Silva, que está aqui, meu amigo pessoal. Inclusive essa semana eu e o Ramon tivemos uma conversa com ele aí. Ele é um administrador de grandes empresas e tal. E conheci o cara, peguei os contatos e, vou fazer um contato. E liguei lá. Fiz um contato, sou aqui de Blumenau, tal, eu faço um projetinho sobre clube empresa, tal. Falei com um assessor dele. E aí ele me passou, cara, manda pra mim aí, eu vou mandar pro Edmundo aí. Botei no correio, deu umas 30 páginas, eu escrevendo lá já há algum tempo. Mandei pro cara, tudo com a cara do Amazonas, né? E, acho que uma semana depois, nunca me esqueço, eu tava lá em Indaial. Eu tinha um telefone, um PT 550 da Motorola, aquele tijolo. Maior que essa garrafa aqui, né? Isso, maior que esse microfone. Aí tocou meu telefone, eu olhei, 21, cara. Não conheço ninguém no Rio de Janeiro. Aí fui atender, era ele, era o Edmundo. Aí, sou eu, trabalho assim assado, trabalho na Artex, né? Sou gerente comercial, tal. Daí ele, cara, gostei do teu projeto aqui, tal. Ele era vice-presidente de administração do Flamengo na época. E era candidato para as próximas eleições para ser presidente. Ele falou, para de fazer projeto aí que eu vou te trazer para trabalhar no Flamengo.
Ah, mas, porra, aquilo ali entrou num ouvido e saiu no outro, né? Não vou nem contar para meus amigos que vão rir de mim, né? A gente trocou uma ideia, ele disse, ó, teu projeto tá aqui, vou dar uns rabiscos, vou devolver para ti, rabiscado. Eu disse, toca no pau, rabisca aí. Ele rabiscou, passou uma semana e pouco, recebi um Sedex dele com o projeto rabiscado. Passou mais alguns dias, o cara toca o telefone de novo. Disse, cara, ele era muito amigo de um ex-governador de Santa Catarina, ele vivia em Florianópolis. Ele me ligou e disse, cara, eu vou estar em Floripa, vamos se encontrar. Isso era uma segunda-feira em Florianópolis, ele me ligou, eu fui para Floripa, eu tenho até hoje a camisa que eu ganhei dele naquele dia lá, em Florianópolis. E ele disse, ó, se tu quiser, entendeu? Você já vai comigo já, pro Flamengo, sou vice-presidente da administração, já vou te colocar lá no marketing, tu já vai cuidar da minha campanha e tal. E eu estava num processo de separação do casamento, as crianças eram pequenas, e naquele momento mesmo, eu achei que era um momento de mudar radicalmente a vida mesmo, né? E acabei aceitando o convite, embarquei de Florianópolis com ele para o Rio de Janeiro no sábado seguinte já, entendeu? E aí começou a história de Flamengo. E esse teu projeto do clube, empresa, enfim, tu já avisava o business nisso, não era só um... Sim. Já avisava um nicho de mercado? Porque assim, acabei o futebol na Europa já é muito diferente do Brasil há muito tempo. Isso não é agora. Não é agora que eles não... Aquele futebol não é milionário de agora. Entendeu? Esse é um projeto, era uma teoria de administração de futebol muito profissional de muito tempo. Os resultados deles são, cara, é uma estrada que esses caras já carregam há muito tempo. Que eu acho que a gente está começando a botar o pé nessa estrada agora aqui. Entendeu? Com a transformação de alguns clubes sendo comprados por ex-jogadores de futebol, sendo transformado em empresa, entendeu? Então, era pensando no business, né? E foi inclusive o fruto da campanha do Edmundo, né? Que era a AFLA, Amigos do Flamengo, que foi a campanha que levou ele como candidato vitorioso para as primeiras eleições dele no Flamengo. Porra, e aí quando que eu sei que ele se tornou presidente do Flamengo, né? Sim. Até então, quando tu foi, ele ainda era vice-presidente. Isso. Mas eu cheguei lá, eu cheguei lá acho que em novembro, as eleições foi em dezembro, né? Ah, tá. Já estava em cima das eleições, já. Acho que não fiquei um mês lá sem ele ter assumido, entendeu? Tá. Já na sequência ele já assumiu como presidente. Daí ele ganhou a eleição. Isso. E aí, beleza, tu ganhou uma cadeira para trabalhar lá. Isso, ganhei uma cadeira para trabalhar no marketing. Né? Legal. Ganhei uma cadeira para trabalhar no marketing. Né? E aí o que era a tua função em si? Cara, minha função era... O Flamengo funciona assim, cara. Ele tem, hoje, eu não lembro, mas na época eram 17 vice-presidentes que eram grandes empresários do Rio de Janeiro, né? Que não podiam dispensar o seu tempo inteiro em prol do clube, mas eram os caras que assinavam pelo clube. No estatuto, a assinatura desses caras era o que representavam. Né? E cada setor dessas vice-presidências tinha um superintendente remunerado. Entendeu? Então, eu cuidava da parte de marketing e comercial. Então, eu era o tipo diretor remunerado. Né? Como deve ser hoje também. O estatuto do clube ainda é uma coisa muito forte, que tem que ser respeitada. Então, os vice-presidentes são os caras que assinam, mas são os caras que não são remunerados, não são os caras que vivem o dia a dia no clube, com exceção dos caras do futebol, né? Os caras do futebol, obviamente, estão quase todo dia no clube, porque é uma cachaça que todo mundo bebe todo dia. Todo mundo quer estar junto com o jogador de futebol, quer estar vendo o que está acontecendo. É o produto principal do clube, né? Tem um apelo, né? Um apelo e uma aproximação muito grande de quem dirige. Né? Não só do Flamengo, mas de todos os outros clubes. Né? Tu vê a Via Cred, a presidente é Via Cred? Não, o patrocinador do Palmeiras. Crefisa. Tu vê a presidente do Palmeiras, né? Que é da Crefisa, ela vive dentro do Palmeiras. Sim. Entendeu? Uma mulher que tem uma instituição, naquela que carrega a responsabilidade de administrar uma instituição, com aquela vive dentro do Flamengo, por quê? Do Palmeiras, por quê? Porque é o produto principal, hoje até, de marketing do negócio dela. Até porque o nome do negócio dela está estampado bem grande na camisa do time. Gigante, né? Exatamente. E o time fazendo uma excelente campanha, né? O time voando. Então, isso tem um valor, né? Isso na nossa época foi por muito tempo, inclusive participei de alguns contratos de negociação com a própria Petrobras, né, quando a Lubrax estampava na época, né? a camisa do Flamengo. Durante um bom tempo foi Lubrax na camisa do Flamengo. Né? Muito tempo. Inclusive, na época, eu tive muitas brigas, né? Porque eu brigava muito com aquela ideia de jogador sair correndo e ficar levantando camisa, tirando camisa. E viva a Vila Mariana. Cara, viva quem te patrocina. Viva quem bota dinheiro na conta. A empresa metendo uma grana claro. no clube e o cara tira e aí a hora que ele corre na hora que ele corre para frente da televisão para valorizar o patrocinador, ele tira a camisa e vai falar cara,
tá tudo certo, vamos ajudar a Vila Mariana, mas o patrocinador tem que ser respeitado. É o cara que faz esse negócio, esse business girar, né? Entendeu? E aí, curiosidade, até antes da gente entrar no papo para passar por essas fotos aqui, né? Como aqui no Ninguém a gente trata muito de diversos temas, empreendedorismo, enfim, várias coisas. Tu trabalhava aqui numa empresa, né, Artex, daqui todo mundo conhece, acho que até nacionalmente, né, cara, é uma marca muito forte, Artex, né? Sim. Então, tu trabalhava num ramo de negócio que cá entre nós não tinha nada a ver com futebol. Tu já tinha um contato com futebol por conta do Amazonas e tá fazendo esse projeto. Mas como que foi na hora que... Porque assim, não é talvez, como todo mundo pensa, fácil, né? Beleza, bora embarcar e ir pro Flamengo. Então, assim, como é que foi a sensação no momento de receber uma proposta dessa e mais ainda, ter que encarar? Porque sair daqui do conforto, ir pro Rio de Janeiro, tal, né? Como é que foi a... Porra, eu acho que nem só isso, né? Por exemplo, o Amazonas aqui, na época, talvez minúsculo, né? E eu ia trabalhar num time que naquela época já carregava um peso gigante, que era o Rio de Janeiro inteiro nas costas, mais aquela quantidade de, né, de jogador foda, né? Não só que o tem Rio de Janeiro, Romário. não só Brasil, o Rio de né? Janeiro. Até hoje, se não me falha a memória, é a maior torcida do Brasil, de longe. Sim, certeza. De longe. Sim, mais de 40 milhões de torcedores. então... né, cara? Como o Ramon perguntou, cara, é assim, sair, né, de uma linha de pensamento para um time de bairro, né? Porque o Amazonas praticamente era conhecido no bairro Garcia, é conhecido, né? Se tu conversar com as pessoas mais antigas, todo mundo conheceu o Amazonas. Aquele time fez história aqui por muito tempo, tem até alguns ex-jogadores que já são bem velhinhos, que ainda vivem, né? E tem um historiador na cidade, inclusive Adalberto Dai, que ele tem muito material do Amazonas. Da época do time. Isso, ele tem muito material da época do Amazonas, né? Então, assim, tu sai de um clube de bairro para participar profissionalmente da administração do maior clube do país, entendeu? Com a responsabilidade de organizar o comercial e o marketing da maior marca esportiva que tinha no país, entendeu? E que eu acho que deve ser até hoje. O Flamengo é o grande alavancador dos direitos de televisão. Hoje, claro que tu viu que isso tudo já abriu, né? Os clubes já têm suas televisões próprias, né? Então se criou ferramentas de marketing que na minha época não se ouvia falar. Name rights, nome no estádio, entendeu? Né? Como são dados nomes para essas arenas que tem aí hoje. Allianz Parque claro, tal. tudo em troca de belos financiamentos, alguns né? milhõezinhos. Pagando essa publicidade, né? Então, assim, foi uma tocada, assim, cara, um desafio, né? Como empreendedor, né? Como se tu tivesse que assumir, cara, a empresa dos sonhos, né? Porque tu mexe aqui com a emoção das pessoas, né, cara? Tu não vê um ex-flamenguista, né? Tu vê um ex-marido, tu vê um ex-amigo, mas tu não vê um ex-flamenguista. Uma vez flamenguista para sempre. E assim com os outros times também. Isso é uma paixão que não te larga mais. Ninguém mais tira isso do couro, né? Então, assim, tu passa a administrar e fazer parte profissionalmente de tendo que dar resultado, porque o processo profissional, né, de empreender em qualquer coisa que tu faça, também serve para a tua formação profissional dentro da tua atividade do dia a dia. Que se não funcionar, que se não andar, não tem resultado, também não fica. E é a mesma coisa um jogador de futebol, né, cara? Ou tem gol ou não tem centroavante, troca. Né? Então é a mesma coisa. Então foi um projeto desafiador, né? Porém foi o que me trouxe até aqui, né? Foi o que me trouxe até aqui, dos empreendimentos que eu criei depois, que a gente tentou, né, da empresa que a gente tem hoje, entendeu? Então são todas esses conhecimentos, né, toda essa passagem por desafios de tamanha grandeza que nos trazem as atividades de hoje. E deu aquele friozinho na espinha na hora? Total, né, cara? Deu Nas frio costas, no cabelo? Total. Já deu frio Cara, eu não conhecia o Rio de Janeiro, já deu frio na espinha quando eu desembarquei no Santos Dumont. Entendeu? Os caras estavam me esperando lá ali, já saí com frio na espinha ali já. Disse, caramba, era um cara, mundo completamente diferente. Total. Desde quando tu chega no Flamengo, quando tu conhece o Flamengo, cara, só quem vive o Flamengo sabe. Cara, a gente pode aqui, ó, vocês todos estão longe do Flamengo, não sei se vocês já foram ao Rio, se vocês já foram na sede do Flamengo, se vocês já foram no Maracanã, mas tu só conhece a grandeza, cara,
vivendo ou passando por lá, Cara, para te entender o que é aquilo, entendeu? De arrepiar, cara. Eu posso falar isso com propriedade porque eu tava lá na final da Libertadores, não, desculpa, no Mundial, que o Flamengo jogou contra o Liverpool. Meus amigos, ó, tô até arrepiado porque eu escutei o Rio de Janeiro ficar em silêncio naquele dia. Eu escutei ficar em silêncio, cara, e aquilo lá é uma sensação assim que é fora do comum. As ruas vazias. Não, vai todo mundo pro estádio, né? O estádio estava vazio, cara. Era O estádio TV? estava vazio. Eles não podiam passar no. Eles nem passaram o jogo no estádio naquele dia. Então, eram o quê? Nas ruas, né? Bares exclusivos, assim. Bicho, mas aquilo lá é incrível. Porque na hora que acontecia qualquer coisa, tu sentia a vibração da galera e tu escutava as comunidades vibrando junto. Cara, é uma sensação que é do caralho lá dentro. Tá? E assim, ó, para geral, né? Não para flamenguista, né? Exatamente. A segunda maior torcida do país, anti-flamenguista, tá parada secando. Tá secando, Entendeu? isso mesmo. É a segunda maior torcida. Então, assim, para geral. Um jogo como esse, cara, com o Flamengo numa final de uma competição de tamanha grandeza, para geral. E outra coisa, quando tu foi pra lá, que ano que era? Cara, foi em 1992. Já 1992. existia essa ideia de transformar os clubes em empresas mesmo ou ainda não? Cara, Isso assim, aí veio essa ideia já existe há muitos anos, né? O problema, cara, são as dificuldades que se encontram no Brasil, né? Entendeu? Eu acho que aqui já deve existir a ideia de se poder abrir uma empresa num curto espaço de tempo, né? Mas aqui tu vai abrir uma empresa hoje, leva 300 anos, é o Brasil, entendeu? Então assim, ó, já existe isso lá fora, então quer dizer, as ideias chegam rápido aqui, a informação não caminha com a mesma velocidade que tem hoje, mas caminha. E já chegou, já tinha chego. Mas executar o que os caras lá fazem com tanta facilidade, tá? Aqui dentro é tudo muito mais difícil, entendeu? E no clube não é diferente. Porque no clube também, cara, é politicamente também um processo a ser administrado. Entendeu? Se tem as pessoas que compartilham com a ideia e as pessoas que são contra a ideia. E aí tem todo aquele lobby político mesmo para conseguir uma associação de pessoas que liberem, né, a formação de parcerias, né, de assinatura de novos estatutos, de novos contratos. O Flamengo, quando fazia uma reunião do Conselho, cara, isso é incrível o que eu vou te dizer agora. O Flamengo, quando fazia uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, né, que é quem manda no clube, enchia o ginásio. Dava mais de 1.500 pessoas com poder de voto dentro do ginásio, entendeu, cara? Então, assim, ó, eu lembro que eu trabalhei em outro clube, no Atlético Paranaense, e tinha 150 conselheiros. O presidente chegava lá e falava, cara, aqui, a minha ideia é essa, total. Alguém contra, levanta a mão, ninguém levanta a mão. Pô, no Flamengo tinha 1.500. Tinha aquelas pessoas mais antigas, aqueles senhores da época do Zico, do Júnior, que não eram profissionais, que eram os caras que na época eram amigos do Zico. O Júnior chegava um jogador como esse aqui, ó, pô, tá aqui, ó, pega o meu apartamento, te empresto o meu apartamento. Hoje não tem mais isso, cara. Hoje eu te pago um belo salário, tu se vira, vai entender? É um profissional Exato, que vem de outra cidade, onde tu vai morar, quanto tu vai pagar de aluguel, isso é um problema, passa a ser teu. Mas naquela época não era assim, entendeu? Naquela época tinha um envolvimento emocional com as pessoas mais antigas, como era o futebol desde das épocas passadas, e que não estavam errados. Era assim o modelo. Né? Mas se perpetuou por muito tempo ainda por aqui. Onde eu vi recentemente o futebol total como business foi na época que o Flávio Augusto comprou o Orlando City. Sim. E tu pode ver toda a vida que ele fala sobre futebol e tal, ele sempre diz, ele não tem conhecimento do futebol, ele tem conhecimento do business, do negócio. Sim. Então ele entrou nesse ramo focado em business, tanto que ele vendeu recentemente agora. Sim. Pagou, sei lá, não lembro quanto é que foi, acho que vou chutar um valor. Ele vendeu por 2, 3 vezes mais do que ele comprou, sei lá. Perfeito, cara. Então, tipo assim, sim. é a visão do cara de fazer negócio com um clube de futebol. Sim. Então, mas ele assim, é perfeito, e ele é perfeito em tudo que ele faz. Eu acho que ele é brilhante, né? Não só na atividade esportiva, mas nas atividades profissionais que ele tem, né? Mas assim, ele já seguiu um modelo que já existe com muita eficiência na Europa, na Inglaterra, por exemplo, né? Onde grandes donos de empresas de petróleo já administram clubes de futebol com muita, entendeu? Até recentemente no Brasil, se não me falha a memória, eu vi que o Ronaldo Nazário comprou o Cruzeiro, né? Isso.
É uma boa participação, Isso. né? Acho Comprou que ele é Cruzeiro e um dos sócios grupo, administradores, né? E um grupo americano comprou o Vasco, né? Não sabia. Um grupo americano Então, comprou realmente o Vasco. agora... Vai partir para esse E é lado, um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. É um estruturar os caminho sem clubes de volta, futebol como empresas Isso, mesmo para gerar isso. receita e dar resultado. né, Isso. cara? Mudou bastante, né, cara? Quando a gente tinha uma ideia de clube e empresa, a gente tinha lá na frente uma ideia de que se abriria uma empresa que seria administrado por membros do clube de futebol através do seu presidente, seu conselho deliberativo. Já está mudando bastante, né? Hoje os donos dos clubes são empresários, são realmente empresas de marketing esportivo, são, né, pessoas que têm eficiência em fazer o resultado, né? Eu acho que inclusive o próprio Atlético Paranaense já é de um banco, alguma coisa parecida. Entendeu? Mas se tu O for Atlético ver... Mineiro, né? Desculpa. Atlético Mineiro, né? Se tu for ver, é a melhor coisa que tem, porque bota os times nos eixos aí, né? O Flamengo veio de um tempo antes até... Se eu falar o nome, eu não posso estar enganado, eu não lembro. Mas acho que talvez tenha sido a Patrícia ali que deixou ele no eixo para dar uma guinada e conseguir levantar um caixa e trazer um time bacana. Isso eu tô falando de 2014, eu acho. Por aí. É porque assim, ó, é por aí, mas assim, ó, para um clube de futebol e para sua torcida, o importante, né? E para a torcida mais ainda, o que é mais importante? O resultado é troféu. É conquista, né? E pro administrador, cara, pro profissional competente, claro que também é a conquista, mas é resultado financeiro, é cofre, é dinheiro, entendeu? Esse é um negócio, então eu preciso ter dinheiro tanto para pagar essa conta, que é uma conta cara, como para sobrar dinheiro para minha empresa. É o nosso negócio, é o teu negócio dia a dia, entendeu? É claro que o Flamengo já vem de uma linha. Eu não conseguiria te dizer hoje quem é o presidente, porque eu conheci vários, inclusive a Patrícia trabalhou comigo na época. Ela trabalhava na gestão do Edmundo, né? Já naquela época? Já naquela época ela trabalhava. Ela era uma vice, se não me engano, a Patrícia, na minha época, ela era uma das vice-presidentes de esporte amador do Flamengo, né? Então, assim... Mas eu conheci inúmeros presidentes do Flamengo que foram extremamente competentes, como Márcio Braga, o Veloso, o Kleber Leite, o Edmundo Santos Silva, a própria Patrícia, depois o Bandeira, entendeu? Que eu acho que a grande virada se deu na administração Bandeira e agora desse último presidente, entende? Então, mas é uma coisa assim, é difícil tu administrar que a torcida quer conquista e a administração quer conquista com recursos, com dinheiro, que pague essa conta e que me dê lucro. Isso é uma empresa, né? Mas no passado era muito difícil porque... E ainda existe isso hoje, né? É o que acontece no Flamengo hoje. Para mim, hoje, o Flamengo se perdeu o vestiário. Entendeu? Não tem mais administração sobre o jogador. O time é o mesmo de 2019. Por que não conquista, cara? Por que troca tanto treinador? Porque se perdeu o vestiário. Não, tão mimado. Tão mimado. Então, assim, ó... E é difícil, tá? É difícil, cara. Como é que tu vai administrar um cara... Entendeu? É um profissional que ganha 2,5 milhões por mês. E recentemente esse Flamengo de 2019 era uma máquina, né? Cara, e é o mesmo que está hoje, é o mesmo né? time. É o mesmo que está hoje. A máquina continua. Por que mudou? Falta lenha nessa fogueira aí, entendeu, cara? Entendeu? O grupo é o mesmo. O grupo é o mesmo, sabe? Então não... É vestiário mesmo, sabe? Mas assim, ó, é difícil tu administrar um grupo, cara, um grupo financeiramente forte, né? Que tem que ter, cara, tem que ser uma pessoa de administração muito, muito focada, com muito pulso, sabe? Sim, nessa época que tu estava lá na parte administrativa do clube e tal, existia esse contato com jogadores, com o vestiário e tal? Direto. Todas, cara, assim, ó, na verdade, assim, ó, todas as vice-presidências que existem, né, a engrenagem principal, o dente principal se chama futebol. O Flamengo hoje é um clube de muitas atividades esportivas, como basquete, vôlei, natação, né? O Flamengo é um clube e remo, entendeu? Mas o dente principal dessa engrenagem se chama futebol. É isso que alavanca, que movimenta, entendeu? Os maiores valores, a marca, a expansão da marca no mundo inteiro é o futebol. Né? Então é uma coisa bastante engraçada, assim, sabe? E não para, né? Não para. A coisa flui direto. E é difícil tu entrar em vestiário, cara, e administrar talentos, entendeu? Talentos dessa natureza, cara. É que é diferente de um profissional capacitado numa área afim da tua empresa, tal. Nós estamos lidando com garotos que saíram de pobreza, que não conheciam o valor das coisas, que hoje são garotos que ganham 1 milhão, 1,5 milhão,
né? Então tem Mês. diversas... Mês. Então, assim, ó, é diferente de tu pegar um cara que tu formou, que a faculdade formou, que a vida profissionalmente formou, que esse cara aqui não vai ganhar nem 1 milhão, esse cara vai ganhar 150 mil, 250 mil, por ano, um né? belo profissional. Não, às vezes até por mês, um grande executivo de uma corporação, não chega nem perto, né? Tem jogador que ganha 2 milhões. Então, assim, é difícil tu administrar essa diferença de cultura num cara que não entende esse processo de cobrança, etc. e tal. Ele passa a entender a partir do momento em que a torcida exerce uma pressão e uma força, né? Que daí ele vai sentir o aperto, né? Então, por isso que essa presença da torcida ainda é uma coisa que vira muita chave, né? Vira muita chave no Brasil. Vira. Entendeu? Eu acho, né, pelo que eu vejo, eu acompanho muito pouco o futebol hoje depois dessa passagem pelo Flamengo, gosto, adoro, mas sim, em virtude de cuidar mais dos nossos negócios e tocar mais o nosso negócio, cara, como bom flamenguista, assisto os jogos do Flamengo, mas quando eu posso, eu gosto muito de assistir futebol na Europa e a gente vê, cara, que o tipo de administração que tem lá, pelas próprias entrevistas, quando tu vê os caras dando entrevista, é totalmente diferente. É um processo extremamente profissional, voltado para o business, voltado para o negócio. Os caras têm uma cabeça muito voltada para o resultado da sua empresa, entendeu? Às vezes tu não precisa nem ganhar, cara, mas acho que os resultados financeiros aqui na frente acabam mostrando que houve uma eficiência. Entendeu? E a torcida acaba entendendo. Eu não cheguei, não levantei o caneco, mas pô, cheguei perto, bati na trave aqui, ganhei. Existe quem fica chateado? Cara, existe quem fica chateado quando tu ganha. Entendeu? Quando tu ganha o caneco, vai ter quem fica chateado, então imagina se tu não ganha. Mas é importante, cara, que a receita no final dê positiva e que sobre. Entendeu? E lá eles têm essa consciência muito aplicada. E na realidade eu acho que essas duas visões, o da receita positiva, o de sobrar grana para o clube, e a conquista de títulos, elas acabam tendo uma correlação. Porque o time com grana, ele consegue montar um time mais estruturado, consegue contratar melhores profissionais, enfim. Então, acaba gerando um efeito de uma coisa na outra, né? Um time com grana contrata bons jogadores que provavelmente, consequentemente, na teoria, teriam mais chance de conquistar títulos. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, as coisas estão correlacionadas. Né? Exatamente. Essa correlação é perfeita. É isso aí mesmo, né? Nem sempre isso acontece. Às exato. Vezes tu tem, nem né? Sempre acontece. Por que nem sempre isso acontece, cara? Porque no futebol, muitas vezes surgem nas categorias de base a garotada que decide, monstro, que decide a parada. Tu pega aí um garoto, cara, que acabou de sair da categoria de base, que é um monstro que passa por cima do Gabigol. Entendeu? E tu vai dizer o quê, cara? O guri ganha 60 mil reais, o Gabigol ganha 2 milhões e o guri fez 22 gols, o Gabigol fez 8. Então, é essa a diferença. Aí que está a habilidade de quem administra futebol em conseguir ter uma percepção desse tipo de coisa. Entendeu? Né? Que no Brasil acho que não é maduro, né? Não é maduro. Não é maduro, haja visto assim, os resultados da própria, na minha opinião, né, da própria seleção brasileira. A manutenção de jogadores por muito tempo sem sentido. Total. Sem sentido Concordo total. Eu não vou dar nomes, mas tem jogadores ali, cara, tem um que, entendeu? Só Jesus no nome para salvar, entendeu? Sabe? Que ficou, cara, Jesus e não faz gol. Cara, Jesus, é verdade. Gol que é bom, nada. E a permanência disso tudo durante esse tempo todo, cara, não faz. E o problema, outro problema que a gente vê, né? Muito clube brasileiro, depois que a Europa já tá descartando o atleta lá, que pro business dos caras já não serviu mais. O cara cai aqui dentro de um time do Brasil, que muitas vezes até o time já tá meio fudido de grana, mas não, vamos pagar 3 milhões por mês pra esse cara aqui. Isso aí. E aí desvaloriza um guri da categoria de base que poderia ser trabalhado, que daria um puta resultado numa venda futura, enquanto tá trabalhando com esse cara que já foi, cara. Já foi. Esse cara vem e só vai ficar aqui porque tá acomodado com esse salário que tu vai pagar pra ele. Se tu pagar mais 10 anos, ele vai ficar aqui, mamando esse salário e jogando aquela bolinha que já foi embora. Tem que alguns aí. A bola dele ficou 10 anos atrás na Europa. Entendeu? E aí tu limita a possibilidade de um garoto prodígio, bom de bola, de aparecer, cara. É real. Entendeu? Por causa disso. E esse para mim, é um dos grandes problemas do Brasil. Cara, eu não vou dar nomes também, mas assim, tá cheio, inclusive no nosso time. Entendeu? Tá cheio de jogadores que eu, como diretor de futebol, jamais estaria. Bota pra passear e hoje dentro do Brasil, quem é o clube que mais se aproximaria em termos de gestão de um clube da Europa? Palmeiras. Mas muito à frente dos outros? Cara, assim, ó, eu não sei muito não. É que é um time de muita... Como é que ele pode parecer bastante à frente dos outros por causa da característica
técnica dele de resultado. Entendeu? Esse é um time, cara, que é extremamente eficiente. E junto com essa eficiência vem resultados, vem conquistas e vem retorno financeiro. Né? Então, assim, a administração que vem por trás dele, né, através da Crefisa, como nós falamos, já conduz um processo muito profissional, assim como eles têm nas organizações deles, e transferir isso para dentro do campo. É isso aí. Entendeu? E eu posso, não sei, não acompanho muito isso também, mas não existe nenhum nome muito conhecido, nenhuma estrela no time do Palmeiras, assim, um cara que é, sei lá, um monstro. Não. Óbvio, bons jogadores sim, mas vamos lá, um nome que é um puta do nome, assim, um jogador diferenciado. Não É existe. mais a equipe. Eles têm ali, Eles eu têm acho uns que jogadores tem ali eles que têm são uns, bons pra caralho. Não, eles têm uns 3 ou 4 jogadores ali de seleção brasileira, né? Mas assim, o que aconteceu com o Palmeiras, né? Ou o que acontece com o Palmeiras que não acontece com os outros clubes, né? Aquilo que a gente acabou de falar agora. Entendeu? Esse Palmeiras não lembro de nenhum cara mais velho tirando a vez de algum garoto que tenha habilidade, que possa deslanchar. Tem uns 2 guris ali, cara, que jogaram no Atlético Paranaense, o Rony, e eu não lembro o outro, o Rafael, não lembro o nome dele, cara, um outro guri do Atlético Paranaense, aquele guri que não perde um pênalti, eu não lembro o nome dele. Então, assim, tem uns guris ali, o Everton, goleiro de seleção brasileira. Bom pra caramba. Entendeu? Então, cara, o Palmeiras tem o Dudu joga bola pra caralho, come mesmo. Cara, assim, ó, é uma gurizada que tá voando e que tá na idade de voar. Que eram talvez até garotos que já podiam estar voando lá fora na Europa, que foram conservados aqui dentro, né, com salários bons para aquilo que eles entregam e entregam. São cobrados e entregam. Então, assim, ó, a eficiência profissional que aqueles caras lá exercem, cara, que é uma coisa assim, é diferente do Flamengo. O Flamengo foi o time de 2019 só. Tu pega o Palmeiras, é um time dos últimos 3, 4 anos, com uma constância muito grande. Não ganhou o que o Flamengo ganhou em 2019, mas ganhou tudo o resto depois nos outros anos. Entendeu? Então, assim, é um time que tem uma constância, uma entrega de produção muito eficiente. E isso se traduz em resultado. É mais sócios, é mais gente comprando pay-per-view, é mais gente comprando os produtos do clube. E gera receita pro clube. Camisa, tudo isso é receita. Tudo isso gera receita pro clube. Tudo isso é receita, entendeu? Então, assim, aí o que acontece? Aí o patrocinador da camisa bota mais grana, porque está vendendo camisa pra caramba. Né? E a Crefisa tem aparecido. Cara, os índices de presença dos patrocinadores na televisão, eu lembro, cara, que depois do Flamengo eu fui para o Atlético Paranaense. Na época, a gente tinha uma empresa de São Paulo que fazia uma medição dos resultados. Na época, o patrocinador do Atlético Paranaense era a TIM. Cara, era coisa assim, 20 vezes maior do que fazer publicidade na televisão. A aparição que a TIM tinha na camisa, uma coisa maluca. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito louca. Então, é claro que essas empresas investem nesse negócio porque é um business interessante para eles, traz resultado, né? Em troca disso, eles compartilham com o resultado financeiro para a montagem de uma equipe competitiva, como tu falou, né? E que traga resultado também, como é o caso do Palmeiras. Né? Legal. Massa pra caralho. Só uma dúvida. Tu participou de algum campeonato que o Flamengo ganhou na época que tu tava lá, Rildo? Cara, que eu lembro, carioca, não ganhei competições, não participamos de competições sul-americana, inclusive um jogo no Uruguai, né? Lembra um jogo no Uruguai que deu uma pancadaria? Do Penharol? Do Penharol. Lembro. Jogo com o Uruguai. Que o Klemer chegou na voadeira. Isso, eu tava junto no jogo? Sim, eu sempre... Cara, eu era muito envolvido, eu adorava. Porque eu fui pro Flamengo que eu adorava futebol, né? Aquele jogo lá no Penharol, eu tava dentro do campo. Então, aquele jogo tem uma história muito engraçada, né, cara? Eu não lembro se, cara, eu já tô meio velhinho, não lembro em datas, assim, né? Mas foi o jogo do Flamengo e Penharol. E eu lembro, cara, que aquele jogo, quando o Flamengo entrou em campo, eu tava dentro do campo. E quando a gente entrou, tinha uma escadaria, assim, cara, tinha um segurança do Flamengo chamado Montanha. Né? Montanha. Pequeno, de certo, cara, Montanha, né? que dava a mão assim, parecia que ele dava 2 mãos para ele. Ele tinha o pescoço maior do que o Mike Tyson, era desse tamanho assim o pescoço dele. Para derrubar aquele cara só na Winchester, cara, não tinha como derrubar ele. E aí, cara, ele era o segurança que estava junto com o time naquele jogo. E quando a gente subiu, o Flamengo subiu pro campo, o Penharol estava apresentando o time campeão sub-20, cara, de futebol de salão deles. Tinha mais de 40 jogadores, os caras dando a volta no campo, os caras estavam tudo dentro do campo. Aí, cara, porra, eu chamei o Montanha, né, cara? Disse, cara, vai dar merda aqui hoje. Os caras ficaram tudo dentro do campo, nos cantos dentro do campo, sabe? E aí, cara, a gente subiu
pro campo, um cara foi lá e fechou, tinha uma grade, uma escada, tinha uma grade, o cara fechou a grade e levou a chave. Aí eu peguei esse cara, Montanha, segura aí, cara, que eu vou chamar o representante da Confederação Sul-Americana, e chamei o cara e disse, cara, não começa a partida se a chave do vestiário do Flamengo não estiver na nossa mão, cara. E foi a sorte. Foi a sorte. Aí foram atrás do cara, racharam a chave aqui, chave na mão do Montanha. Montanha, segura essa porra dessa chave e abre aquela merda lá. Porque isso vai dar merda hoje, cara. E foi dito e feito, cara. Entendeu? Claro que por culpa de alguns jogadores nossos que deram voadeira em jogador do Penharol e o pau torou. E tem outra, vou dizer pra vocês, cara. Entendeu? Usain Bolt, recordista de 100 metros, o cacete. Recordista de 100 metros fui eu. Entendeu? Lá naquele estádio do Penharol. E daqui naquela escadaria eu devo ter feito em, cara, eu acho 2 segundos. Foi um pique, deu até fumaça onde eu saí na corrida, que tu não tem noção. O pau torou tão feio, cara. Tu só via aqueles caras com aquela chuteira dando voadeira na boca um do outro. Teve jogador do Flamengo, cara, que desceu aquela escadaria de bunda, cara. Então foi uma coisa muito louca. Eu vejo hoje os vídeos daquela coisa, tu nem me vê, né? Porque eu saí num pique que tu não... E assim, ó, e todo mundo bateu. Os caras do futebol de salão que estavam ali pra bater mesmo. Entendeu? Já estavam ali pra bater. Então, nós não vamos ganhar. É o caralho, né? É porrada, né? É o UFC. Então, assim, ó, ainda tinha, né? Ainda tinha. Hoje já não tem mais. Hoje acho que já... A rivalidade existe, né, cara? Claro. Rivalidade sul-americana. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, cara. Tu pega um futebol brasileiro, argentino, brasileiro, uruguaio, cara, colombiano, chileno. Hoje, cara, é uma realidade maluca. Não tem... Tu não pega isso. Portugal e Inglaterra. Não tem nada a ver, cara. Entendeu? Aqui, sim, tem uma rivalidade. Né? Isso. Entendeu? Então, assim, mas já tá mais tranquilo, cara. Os caras já são muito profissionais. Tu vai jogar contra um time colombiano, tem muito cara que joga na Europa, entende? Que já jogou pela Europa. É um cara que tem uma concepção muito, muito diferente já. Já são conhecidos, né? Já jogaram no Brasil, jogaram juntos na Europa. Então não tem mais aquela maluquice de rivalidade de dizer, cara, vou quebrar os dentes da boca e que daqui não sai se eu não ganhar. Entendeu? Mas ainda tem... Né? Tu vê La Bombonera, pô, tu vai jogar naquele estádio, cara, tu já viu como é que é, cara? Aquilo é em pé. Cara, assim, eu já tive lá. Tu tá aqui, os caras estão aqui, os argentinos lá, babando, já, assim, ó. Parece que eles vão voar em 70. Tu vê a baba escorrer, que assim, tu diz, meu, cara. Porra, que parece o Coliseu, né, cara? É como o Rilton falou, a parede é reta. Sim, reto. Cara, os caras ficam... Entendeu? E assim, a distância da arquibancada programado, cara, dá 1,5 metro, 2 metros. É grudado. E os caras falam pensou quando pro aquilo goleiro, tá cara? cheio... É isso. Não, Treme, tu não tem noção. a pressão daquela o estádio porra. balança, cara. É um Cara, troço quando eu era cara, criança, um moleque, aqui em Blumenau, vocês não vão lembrar disso, tinha um time chamado Beck. Adebal Ramos da Silva, estádio. Isso. Aí tu ficava aqui, ó. Era cara, na Rua da Palmeiras? Isso, na Rua da Esse. Palmeiras. É. Aí tinha um Pai já contou uma lambradão história aqui aí, tá? e o bandeirinha correndo aqui, ó. A gente botava a mão na grade, que assim pra pegar ele. Ele arranhava ele quando ele passava, mas não conseguia pegar. Ele entrava um pouquinho dentro do campo. Cara, e assim é uma bomboneira. Pai falou que só que os caras ficam aqui em cima babando, tu vê a baba assim, os dentes dele, meu, se ele se jogar, ele voa no teu pescoço, ele suga o teu sangue. E aí, como é que tu vai jogar naquilo, cara? Entendeu? Cara. Como é que tu vai fazer um gol, cara? Loucura, né, No cara? Blumenau, o pai falou Pressão, que né? eles mijavam no copo e jogavam, cara. No Rapaz, bandeirinha, no juiz, meu, jogador do time Cara, adversário. eu fui, graças a Deus, que eu vivi o futebol profissional, né, cara? Que eu era moleque quando eu ia pro Deba. Aí eu vi os caras fazendo coisa, meu, cara, que louco. Como é que um juiz vinha apitar um jogo ali? Que os caras cuspiam o cara todo, jogavam mijo, jogavam cerveja, cara, meu, coitado, cara, porra. O cara tá trabalhando. Isso que eu ia falar, então, assim, ó, tu vê que. Foda. E, pô, naquela época ali já a Europa já era outra coisa, tu vê. Lá já era outra vibe, futebol. Tu imagina quanto tempo a gente levou pra aprender, cara, que tudo isso é uma coisa, cara, sem noção, né? Graças a Deus que hoje em dia já não existe mais isso, porque, pô, se a gente tá pedindo aí para que as torcidas não se degladeiem, né, cara, não se matem e tal, pô, e tu fazer uma coisa dessa dentro do campo, já querer matar o juiz ou o jogador adversário, o cara não conseguia jogar, cara, tu chamava de tudo pra mãe do coitado, entendeu? O estado emocional do cara no fim de uma partida era sair dali direto pro psicólogo, pro psiquiatra, tomar remédio, gardenal para poder dormir, porque, cara, era uma coisa muito louca, entendeu? Agora, assim, graças a Deus que isso mudou, entendeu? Não existe mais esses estádios como tinha antigamente aqui. É uma doideira. Vamos entrar nas fotos Eu ia falar, Vamos lá. para dar uma olhada no que tem. Mas antes de entrar na foto, né? Essa camisa até autografada aqui, ó. Essa camisa do Tem time... um Gabigol aí que dá pra ver ali, ó. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Diego... essa é recente, então. Essa é de 2019, cara. Esse foi o time, Massa. esse foi o time O time top campeão. de 2019, né?
E onde é que tu arrumou essa camisa? Cara, essa camisa aqui eu liguei para um amigo lá do Flamengo, né? Porque na verdade essa camisa tem uma história. Eu conheci uma pessoa aqui em Blumenau, ele é pedreiro, ele é um querido, um senhor muito humilde, né, chamado Juarez, e ele tava com as camisinhas assim, meia, como é que eu vou dizer, pirateadas, tal, do Flamengo, flamenguista roxo. E eu falei para ele, cara, eu vou te dar uma camisa do Flamengo toda autografada. Entendeu? E aí eu liguei para um amigo meu que é diretor do Flamengo, né, e pedi para ele, cara, me consegue 3 camisas, né? Lá, então eu paguei as camisas, né? Ele pegou as 3 camisas, levou no ninho do urubu, entrou dentro do vestiário, e dentro do vestiário tem uma mesa onde tu bota as camisas lá, os jogadores vão passando e autografam, entendeu? Direto, eles passam lá, tá cheio de camisa ali, todos os diretores, vice-presidentes botam camisa lá para amigos, etc e tal. E aí ele pegou as 3, ficaram lá 2 dias, aí ele foi lá, pegou as camisas de volta, aí ele me ligou e disse, vou mandar pelo correio. Eu disse, opa, peraí, correio não, peraí, vamos mandar por uma empresa de um pouquinho mais. Correio aí, já pouquinho tive umas, mais segura. Já tive umas. Graças a Deus o correio hoje já dá lucro, né, cara? Pelo menos isso. Já. Mas daí pegamos, mandamos para uma empresa de aérea e foi mais tranquilo. Aí as camisas chegaram aqui e eu fui lá levar essa camisa para ele, entende? Então, assim, uma a gente fez um negócio na nossa empresa, a outra tá comigo e a outra eu dei pro Juarez, coitado. Que inclusive chorou quando ganhou a camisa, tadinho. Pô, imagina, ele era coitado. Caraca, bicho. Entendeu? E hoje ele tem uma camisa igual a minha. Ele tem exatamente igual, as mesmas assinaturas e tal. Talvez em lugares Deve ter mandado botar num quadro. Porra, eu também Cara, quero uma dessa aí, esses tá? dias eu vi ele numa festa, a gente tava numa festa, que ele é parente do meu sogro, e ele tava lá com a camisa do Flamengo. Eu disse, Juarez, não pode suar isso aí, cara. Se suar vai manchar essa assinatura. Mas, cara, ele ama aquela camisa. Imagina. Assim, entendeu? Porra, tô doido, então essa cara. história dessa camisa é isso aí. Esse é o time de Massa. 2019. Toda autografada pelo time de 2019. E o time agora, né? A grande maioria desses caras estão lá Estão lá dentro. ainda, né? Estão lá dentro hoje ainda. Vamos lá. Bora. Caio. Pode até Caio virar Caio- pra câmera. Aqui Caio não vai dar pra ver, Ribeiro, mas a né? gente vai botar na Isso aqui tela foi- depois isso as aqui fotos foi um aí. dia de treino no Flamengo, né? O Flamengo treinava na Gávea nessa época aqui, né? E eu hoje ainda acho que deve, não lembro, mas treina na Gávea, mas assim, ó, eles chamam de o treino a pronto, né? É um dia antes do jogo. Por exemplo, vai ter um jogo do Brasileiro amanhã no Rio de Janeiro, eles fazem um coletivozinho, um bate-bola sábado de manhã lá na Gávea, entendeu? Então tinha torcida que vinha aqui e tal. Sai daqui desse treino já, vai pro hotel se concentrar para o jogo de amanhã, entendeu? Então esse aqui era um dia lá na Gávea, tava o Caio Ribeiro e o meu irmão Juliano. O Caio foi um dos meus grandes amigos, né? Até hoje. Pô, eu tive uma camisa então. dessa aí, cara. É. Essa camisa branquinha Eu tenho, aí eu tenho, é eu de tenho, 1990 eu mesmo, tenho cara. eu tenho uma dessa aqui toda autografada, inclusive pro Romário, inclusive animal. pro Romário também. Essa aqui, uma toda autografada. Ali tem mais uma do Caio. Mais uma do Caio, o Cris, um amigo meu que trabalha aqui na prefeitura de Blumenau. Aqui o Rodrigo Mendes, né, o cara que fez um gol na vitória contra o Vasco. Do lado dele o Rogério Ceni. Do lado dele parecia o Rogério Ceni, cara. Todo mundo falava, cara, tu é muito parecido. Disse, não, mas só na aparência, no bolso ainda não chego perto. Né, aqui o Júnior, né? Leovegildo Lins Gama Júnior, cara. O Júnior, jogador do Flamengo. Você é uma lenda, né? Leovegildo Lins Gama Júnior. Para! Narrador sério. hoje, cara. Sim, narrador. Comentarista. Baita jogador. Cara, assim, ó. Comentarista, perdão, É verdade. que nessa época aqui, né? Nessa época que esses caras aqui era mais do que um atleta profissional, né? Esses caras aqui eram caras de família, né? Esses caras aqui preservavam, né, a imagem. Eles eram os caras muito mais. Tu vê, cara, o Zico tá junto com a Sandra, que é a mulher dele, que ele conheceu quando ele era juniores do Flamengo, entendeu, cara? Formou a família. Então, assim, eram uns caras- Zico não pegou essa época, né? Ou pegou? O Zico? Pegar Seu- essa época dele? Não, né? não, foi jogo mais pra não. frente. né? Conheci ele no Flamengo, trabalhei com O o Zico já irmão. tava aposentado. Já estava. Conheci o irmão dele que faleceu Tu vê como eu entendo de recentemente, né, futebol. o Antônio Antunes de Coimbra. Pra tu ver Aqui o como- Beto também, Mandasse bem pra caralho no volante Palmeiras do ali, Flamengo, jogador também. O Beto, né? Aqui o Edmundo. Aqui o Edmundo. A gente já né, viu que é essa no começo. Eu achei que era o jogador. Aqui é o Edmundo dentro do vestiário também com o troféu de campeão carioca, né? Carioca a gente ganhou 3 vezes, foi tri-carioca. Tava no campo naquele gol do aqui, Rildão. Pet. Vai Aqui. passando uma por uma, que É. tem umas massas aqui, ó. Tem aqui. Ó, tem essa taça do Mundial, essa aqui, não é? Essa é a taça do Mundial aqui. Aí tu vê, né, cara, pô, o pessoal do Vasco foi até o Japão pra ver isso, voltou sem. Vê lá no Flamengo, vai dar uma volta.
Eu fiz na época, cara, que eu tava no Flamengo, que eu cuidava do marketing, chegou no Natal, cara, o Vasco tinha ido pro Mundial e não ganhou, né, cara? E aí, cara, pô, a gente tinha uma equipe de marketing fodida, tinha agência, né, cara? E aí, cara, eu consegui autorizar um cartão de Natal com o Papai Noel com essa taça na mão, né? E aí eu botei embaixo, cara, do único clube carioca campeão do mundo. Meu, cara, pra quê? Matasse. Meu Deus, pra quê, cara? Tinha nego querendo matar o pessoal do marketing, entende? Porque o Flamengo realmente é o único time carioca. Aqui tá o Walid Ismail, lutador de Vale Tudo e tal. Flamenguista também, vivia lá dentro do Flamengo. Nós temos o quê? Deixa eu ver quem é que nós temos. Esse aqui é o dono era um dos donos de franquia da Wizard. Aqui o Fabão, jogador com a estreia do uniforme número 3 do Flamengo. Aqui o Moser, lembra do Moser? Vocês não vão lembrar, Moser. Ele foi campeão mundial, zagueiro campeão mundial pelo Flamengo. O Moser mora em Portugal, tem uma rede de churrascaria. A Márcia, a cunhada dele, trabalhou comigo no Flamengo. Aqui o Belfort. Belfort, para quem não sabe, cara, o Vitor Belfort foi atleta do Flamengo, atleta de futebol do Flamengo. Sério? Ele jogou no juvenil do Flamengo. Porra. O Vitor Era Belfort, sim. Cara, eu não Só lembro qual era a desse posição tamanho, dele, certeza, né? tá. Mas ele jogou no Flamengo, ele morava bem do lado do Flamengo. Ele tem uns Era prédios zagueiro. ali que a gente chamava de cidade de É pedra. zagueiro, porque Ele jogou zagueiro no- do pescoço pra baixo é tudo Jogou canela. na né, escolinha cara? do Dá, né? Aqui é o Edmundo. Aqui tem outra história engraçada, cara. cara. Aqui, ó. Aqui o Edmundo Santos Silva, outra história de marketing aqui, né? Eu lembro que nessa final de Carioca aqui, ó, nós ganhamos de 1-0 com o gol do Rodrigo Mendes, né? Contra o Vasco. E nessa época aí, cara, o Eurico Miranda era um cara que sabia valorizar uma partida de futebol, né, cara? E aí o Eurico pegou e trouxe o Edmundo de volta pro Vasco. O Edmundo jogador. Sim, o animal Isso, lá. né? Edmundo Animal. E aí o Eurico falou, porra, agora eu trouxe o Edmundo, agora nós vamos ser campeão estadual aqui. Carioca é nosso, nós vamos ganhar. E aí a gente fez uma camisa, todo mundo usou essa camisa por baixo no dia do jogo, né? O Eurico tinha razão, o Edmundo é campeão. Parabéns, presidente. Mas o Edmundo presidente, não o Edmundo jogador de futebol, entendeu? Esse Edmundo Santos Silva. Cara, isso também deu outro bafafá. Outra treta. Esse aqui, Esse aqui? Aurélio Miguel. Aurélio Miguel, né, cara? Ah, Campeão, medalha olímpica. né? Medalha olímpica em 1992, Barcelona, se não me falha a Barcelona, memória. não lembro quando, mas foi medalha judô? olímpica. Judô. Cara, eu tenho um kimono autografado pelo Aurélio Miguel. Um Cara, kimono não me falha a pequenininho. memória, foi em 1992 em Barcelona. Não lembro quando, mas foi. Aqui o Moser de Quem novo. era esse cara aí, tá? É, Aurélio Miguel. Hoje ele tá mais fortinho. Ele tá mais fortinho. Ele tá bem mais fortinho. Aqui o Moser novamente, né? Aqui o Caio. Aqui o Caio. Com as meninas que eram as minhas assistentes do marketing. Elas estão tudo envergonhadas aqui, porque elas, quero tirar foto com o Caio, quero tirar foto com o Caio. Aí um dia elas estavam lá, o Caio estava falando, Caio, vem cá, cara, vem cá que essa mulherada não para de encher o saco para tirar foto contigo. Aí ficaram tudo rindo, tudo envergonhada. A Alessandra e a Kátia. E aqui o Klemer, dentro na subida do vestiário do Flamengo, quando o time chegou por um jogo, né? Meu pai, meu irmão. Meu pai era rubro-negro sadio, né? O pessoal fala, eu sou rubro-negro doente. Que é doente? Cara? Doente é quem não é Flamengo. Entendeu? Então meu pai era rubro-negro sadio e ele... Foi o sonho da vida dele, né? Chorou, cara, quando... Tem fotos dele aqui dentro do vestiário. Dentro E o Klemer, pra lembrar, é da voadeira. O Klemer é o da voadeira. O Klemer é o da voadeira no Penharol. Goleiro. Penharol. Aqui meu pai dentro do campo, no Maracanã, né? Num jogo do Flamengo. Tal. Essa foto aqui é bacana. Essa foto aqui é o Edmundo Santos Silva. No dia que eu apresentei meu pai para ele, ele foi o cara que me levou pro Flamengo, o Edmundo, né? E ele autografou essa foto pro meu pai, ó. Ao amigo rubro-negro João Tristão, espero que tenhas gostado da visita que fizeste ao teu clube. Quero que volte sempre. Saudações rubro-negra, Edmundo Silva. Ele autografou essa foto pro meu pai. Cara. Essa foto aqui, ó, a cara do meu Você pai. vai pra tela, você vai pra Imagina. tela. Tela. E essa aqui Presente também. do Cara, Flamengo. que animal, bicho. Porra, não sei, Leila, cara. Cara, de vôlei. É mesmo? Porra, só da tua Leila. época, né, Gil? Eu tenho 22, né? Agora, o que- Jogadora de vôlei da seleção Isso. brasileira. Agora, Jogadora do time agora do vira o verso. Não, Conta não, essa o história, verso- que essa foto Não, deve olha Aí só merda. tem lenda. Cara, Cara, aqui os bad boys, né? Se sai do Bad boys, estádio bad aqui, vai pra boys. uma balada É. nesse dia. Meu amigo. Não. Vitor Belfort, Alexandre Frota. Ali E é o o André Marques. O André André Cara Marques. era o UFC na balada aqui, tá? O UFC da balada, cara. Aqui era forte. Cara, aqui, ó. Aqui tu tava com as costas quentes,
nesse E dia. a balada ia ser Ô, tensa, né? Cara, eu vou te contar outra do Frota aqui, cara. Teve um evento no dia de um jogo, Flamengo e Vasco. Cara, Frota era com o foda, evento tá? com o Frota. Não, É verdade, aqui ele era mais tranquilão, cara. Só que ele era gigante, né? Ele era gigante. ele é enorme, Ele é né, gigante bicho? e forte, né? Não, e a cara E aí, dele assim, lá, ó, cara. Bad Pô, boy Essa sinistro, né? Pitbull, essa foto o Thiago vai ter que botar na tela depois, cara. E, cara, assim, a gente saiu do Maracanã, não lembro se talvez não tenha sido nesse dia aqui, tá? A gente saiu do Maracanã e a gente fazia um ônibus que a gente chamava de Artfla. O marketing já reservava um ônibus, chegava no mesmo lugar onde os jogadores chegavam, os jogadores iam pro vestiário, nós subíamos com os artistas para uma área de camarote do Flamengo, né? E aí nesse dia aqui, cara, no dia que a gente tava voltando, o ônibus dá a volta ao redor do Maracanã, e lá, cara, é muito organizado. A torcida do Flamengo sai para cá, a torcida do Vasco sai para lá, mas sempre tem aquele que se cruza, né, cara? E, pô, a gente chegou o ônibus dando a volta pelo Maracanã, passando por um lugar lá, voltando para Gávea. A gente só viu aquele bicho vermelho, né, cara? No meio devia ter uns 30 vascaínos em cima batendo. Coisa maluca, isso é um maluco, né, cara? Aí o Frota berrou, berrou, começou a berrar dentro do ônibus, o motorista parou, ele disse, abre a porta, cara. Ele saiu na corrida, sozinho, deu uma voadeira com o pé, voou uns 12, 15 daquele. Ele socou a mão do cabelo do flamenguista, puxou o cara e trouxe pra dentro do ônibus. Se ele não tira, matava, cara. Os caras matavam, batiam até matar. Entendeu? Ele foi lá no meio dos 30, deu voadeira em todo mundo e trouxe o cara pro ônibus, tá? O bicho, cara. O bicho o Frota era lenda, né, cara? Frota é lenda. Rubro-negro fanático. Aqui também, ó. Esse aqui é o time, ó. Isso aqui foi galera boa. Isso aqui foi um troço bacana, que foi um jogo que a gente fez no bar do PP. Aquele cara que morreu no acidente de asa delta. Não. O cara que voava de asa delta. Ele é bem conhecido no Rio de Janeiro. Esse cara morreu, não sei se foi no Japão que ele morreu, foi no Campeonato Mundial de asa delta, esse cara morreu. E ele tinha um bar na Barra. E aí a gente fez um joguinho lá perto do lado do bar dele, artistas do Flamengo contra artistas do Vasco. Entendeu? Então a gente fez Quem é que tá nessa foto aí? Aqui tá o Belfort, tá o André Marques, tá o Cosme da Rede Globo, o Felipe Camargo da Rede Globo, né? E o Frota. E o Belfort, né? E o Belfort. Era futevôlei, não? Não, era futebol. Futebolzinho de areia. E o Ivo Meirelles, que era o presidente da Mangueira, né? Foi presidente da Mangueira há algum tempo. E aqui, tá inaugurando o quê? Aqui, cara, era a reinauguração da Gávea, né? Aqui era a reinauguração da Gávea, né? Tá o Milton Gonçalves aqui, que era o ator da Rede Globo, né? Sempre tem muita gente famosa lá, né? Tem muitos artistas que são de todos os clubes, é óbvio, né? Mas o Flamengo é um time de expressão. A garota rubro-negra, as rainhas do carnaval, entendeu? A Lia, um símbolo de torcedor daquela época, ali, cara. meu Deus, cara. Assim, ó, tu pegava esses velhinhos aqui, esse velhinho que tá cortando a faixa aqui, ó, entendeu? Esses velhinhos aqui é aquele tipo que eu te falo, ó, que era o cara que emprestava apartamento pro Júnior, que, vai morar no meu apartamento, tal, essas coisas. Era um envolvimento muito emocional com o futebol, sabe? Esses caras que hoje talvez não exista mais, mas naquela época certo, ajudaram a fundar o clube. E aqui, ó, aqui foi a comemoração de uma conquista, né, de campeão carioca, né? O bigodinho ali é o Gilmar, né? Gilmar Rinaldi, que era o manager do futebol na minha época, né? Inclusive eu e o Gilmar, a gente fez um material que eu tenho guardado até hoje, cara, que é um manual de reestruturação organizacional do futebol, cara. Foi a primeira coisa que profissionalmente a gente fez pelo Flamengo. O que esse manual dizia, cara? Esse manual dizia o seguinte, cara, quanto tu ganha, o que tu vai fazer? Entendeu? Isso foi uma mudança. Entendeu? Romário, quanto é que tu ganha? Tu ganha X milhão. O que tu vai fazer? Treino todos os dias das 8 às 11, treino à tarde das 15 às 18. Romário treinava? Entendeu? Cara, Romário não precisava treinar, né, cara? Romário faz gol sem treino. Romário não precisa treinar, né, cara? Bicho, aí aqui tem mais artistas, né? Cara. Essa foto é bacana, cara. Isso foi uma campanha de marketing que a gente fez no Maracanã. Aqui tá o da Gama, que é o baixista do Cidade Negra, Ivo Meirelles, Eduardo Galvão, coitado, que faleceu de Covid no ano passado, Marcelo Serrado, né? Então, Silvinho, Blau Blau, Marcelo Serrado. A gente sempre trazia artistas do Flamengo para fazer campanhas assim, cara. A gente sempre puxava esse pessoal, porque esse pessoal atrai. A galera gosta de estar junto com esse pessoal. Então nós utilizávamos a lenda. A lenda, cara. Aqui era o baixinho, cara. Aqui é foda, entendeu? Esse não tem o que falar. Esse fez o que tinha que ser feito no futebol. Tem alguma história engraçada dele, Hildo? Tem alguma história boa dele? Que possa ser contada. Que possa ser contada, é claro. Tem uma história boa, cara, do reinauguração do Maracanã. E o Romário levantou a camisa, cara. E, porra, eu tava no vestiário e fui falar uma bobagem, né, cara?
Porra, vai levantar a camisa, caralho, porque ele levantou lá, Peace in the World, caralho. Porra, aí já o pau torou no vestiário. Ele me chamava de Catarina, né, cara? E o bicho era bocudo. Entendeu? E aí já veio pra cima, mas não levanta a camisa, caralho. Porra, é hora do patrocinador, é hora da Lubrax. Não é de paz no mundo, porra. Paz no mundo a gente fica pra depois. Mas a hora da Lubrax, né? O Lubrax paga a conta, entendeu? Então, pô, eu sempre briguei muito com esse negócio de levantar a camisa, cara. Porra, eu sempre... E não só com o jogador. A minha briga era junto com a confederação para que o jogador fosse punido, com cartão vermelho mesmo. Porque vai vermelho e não vai levantar mais. Entendeu? Que o jogador não tem que levantar a camisa, cara. Porra. Mas o patrocinador investe. Hoje é amarelo, né? Se o cara tira a camisa. O amarelo primeiro. Se levantou de novo, não, é expulso, sim. né? Tipo... Mas se ele tomou um amarelo durante o jogo, levantou a camisa, ele tá expulso. Sim, porque entendeu? é um cartão amarelo. Claro, porra. Porque é óbvio, cara. Porra, quem é que gira esse negócio chamado futebol? Esse negócio não é de graça. Esses caras não jogam de graça. Esses caras ganham dinheiro, e muito dinheiro. Entendeu? Então é hora de valorizar quem paga essa conta. Né? Então, se tu quer valorizar quem paga a conta, tem que fazer o que as pessoas pedem, né? O que os patrocinadores pedem. Aqui o Romário, quando eu apresentei ele para minha mãe e para meu pai, mas o Romário era um cara, quem teve a oportunidade de conviver com o Romário, cara, foi um dos caras mais queridos que eu conheci, né? E tem uma história bacana da saída do Romário do Flamengo. Essa história foi top, tá? A gente foi jogar em Caxias do Sul, Campeonato Brasileiro, o Flamengo estava lá atrás, eu não lembro o ano, o Flamengo estava meio que na rebarba de cair, né? Por sinal, eu acho que junto com... Não, o Inter de Porto Alegre já caiu recente, não. Acho que junto com o Inter de Porto Alegre, talvez os dois únicos clubes que nunca caíram para a segunda divisão, tá? Flamengo e Inter. E aí, cara, a gente foi jogar, o Flamengo estava na rebarba de cair para a segunda divisão, a gente foi jogar em Caxias do Sul, cara. E aí o Flamengo perdeu de 1-0 para o Juventude em Caxias do Sul e nós íamos para Porto Alegre jogar no sábado contra o Inter. Jogamos quarta em Caxias e eu fui chefe da delegação nesse jogo. Né? Vamos juntos, tal. Chega à noite nesse jogo, Romário sai e foi para a festa da uva. Né, cara? Tanto é que no outro dia de manhã estava estampado em todos os jornais foto do Romário com a rainha da festa da uva, né? Entendeu? Porra, cara, o fotógrafo dessa parada, o cara dormiu pobre e acordou rico. Porque ele pediu, não lembro na época, a gente sabia bem na época, mas era alguma coisa assim em torno de R$500 por crédito, cada foto que esse cara jogou para a internet. Ele teve mais de 2.500 solicitações daquela foto naquela noite de jornais do mundo inteiro, cara. Tu imagina, o que é isso? Faz a conta. A R$500 o cara acordou milionário, cara, acordou rico. Anos atrás isso. Entendeu? E aí, cara, teve outros rolos no hotel com alguns jogadores, né? Como sempre acontece, né? E aí teve alguns rolos no hotel. Aí, pô, no outro dia de manhã, um aparece na festa da uva, os outros deu um rolo no hotel, aí o Edmundo pega e manda eu subir pro Rio, né, cara, com o Romário, cara, Fábio Baiano, Fabão, eu não lembro quem mais, e o Leandro, esse que tá na foto. Eu ia falar quem é esse cara. Isso, esse é o Leandro. E aí esse cara jogou muito tempo na Europa, foi centroavante no Flamengo. E aí a gente subiu, voltei com eles para o Rio de Janeiro e quando a gente desembarcou no aeroporto Santos Dumont, a imprensa toda estava esperando já, né, cara? E aí o Romário pegou e disse, eu faço mesmo, e é assim, comigo é assim, e não tem... E o Edmundo queria implementar um processo muito profissional, né, no Flamengo naquela época, e aí começou a dar aquele rolo da saída do Romário, né, cara? Da demissão do Romário. Pô, e teve um dia lá dentro do Flamengo que assim, a torcida do Flamengo, cara, tu nunca... A gente tinha um acesso junto, os caras são muito participativos, os caras fazem... A torcida organizada, cara, ela é um espetáculo à parte, né? Ela só tem que cuidar para que ela não se transforme num concorrente do clube de futebol, né? Que ela seja um dente também daquela engrenagem chamada futebol, mas que não seja concorrente, né? E, cara, a gente estava no Flamengo um dia, era 9 e pouco da noite, a segurança chegou dizendo que tinha sido invadida a Gávea por alguns torcedores e tal. E o Edmundo, o cara pegou e disse, não, cara, porra, bota os caras na sala da presidência, vamos conversar com eles. Né? E, porra, tu tem a impressão assim que esses caras são os caras, né, sem muita cultura, etc. E tal. A gente entrou numa sala lá, a sala dos presidentes do Flamengo, onde tem os quadros de todos os presidentes lá, cara, tem uma mesa assim, cara, deve dar uns 5 metros de mesa, tudo com as cadeiras veludadas, vermelha, bonito, que é onde se encontra o Conselho Deliberativo. A gente sentou lá com esses caras, Edmundo sentou na frente e tal, e acho que devia ter uns 10, 12 torcedores, tudo torcida, né, dessas organizadas e tal, e o cara que era o interlocutor, cara, de uma inteligência, um cara que, cara, eu fiquei espantado, eu não imaginava
que pudessem ter uma interlocução daquela, sabe? E o cara, porra, presidente, o que o senhor decidir, nós estamos com o senhor, entendeu? A palavra do senhor é regra, a gente sabe, o senhor também é rubro-negro, papapá. E aí o presidente falou assim, cara, já tinha dado uma saída do Romário, né, do Flamengo, e ele disse assim, ó, cara, a torcida do Flamengo não somos somente nós. Naquela época nós falávamos em 35 milhões de torcedores, hoje tem mais de 40. E aí o Edmundo falou, cara, não é só nós, são 35 milhões de pessoas no mundo. Então assim, o Romário não pode chegar aqui e falar na frente da televisão que faz isso, faz aquilo, que não é assim. Se ele se desculpar também para toda a torcida do Brasil e tal, tem retorno. Pô, na hora, cara, tinha um cara no canto, presidente, eu tô aqui com o Romário na linha. Tu vê que os caras já estavam com o Romário na linha. E aí botaram com o presidente falou a mesma coisa, ó, cara, é assim, assado. Mas, cara, não andou depois disso, a gente teve mais um jantar com o Romário e o empresário dele num restaurante na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, né? Mas não andou, infelizmente, tá? Porque foi um dos grandes craques da história do Flamengo, né? Da história do futebol brasileiro. Ele né? teve mais de uma passagem pelo Flamengo, né? Não. Não? Não, ele teve mais de uma passagem pelo Vasco, né? Ah, tá, porque Vasco. ele foi fruto do Vasco. O Romário foi um cara criado no Vasco, né? Foi feito nas categorias de base do Vasco, né? O Romário apareceu quase quando do fim da carreira do Roberto Dinamite, né? Então, quer dizer, teve ali uma herança fodida, né, cara? Sai um cara cracaço como o Roberto Dinamite e um cara cracaço como o Romário, time, né? né? E o Romário assim, cara, aonde passou mostrou que era Talento, né? Talento, não precisava treinar. O bicho destruiu, né? O baixinho era destruidor, cara. Lembro Ele da era época foda, dele no cara. Barcelona, que ele Barcelona, sabia, cara. né? Destruiu. Barcelona, Valência, Todos da eles. Espanha, lá na Holanda. PSV. PSG. Meu, cara, na Holanda PSG destruiu. Eindhoven. E, cara, PSG. e foi... Não, PSG. PSG é Paris Saint-Germain. Não, PSV. PSV. Isso, E aí, cara, e assim, ó, e sem falar na seleção. Destruiu, ganhou uma Copa do Mundo sozinho. Cara, eu lembro Nas até... costas, eu né? lembro Verdade, até né? Não hoje- só ganhou a Copa, levou nós pra Copa e ganhou a Copa. Eu lembro, eu vendo, eu Entendeu? não sou um cara muito assíduo de futebol, mas eu lembro bem da cena dele com 1,60 m e pouco pulando no meio do zagueiro da Suécia com 2,14 e ele subiu mais alto que os zagueiros para cabecear e fazer o gol, cara. Sim. Aquela cena é bizarra, cara. Não, o bicho era valente. Ele era valente. Aquela O bicho cena dele era o bicho bizarra. forte. Cara. Então, assim, ó, cara, e eu lembro que naquela época, cara, nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil jogou, acho que se não me engano foi com o Chile. Não sei se não foi com o Chile, que deu. Não, foi com o Uruguai. Foi com o Uruguai no Maracanã. O Brasil precisava ganhar com 2 gols de diferença. Existia uma briga com quem treinava a seleção brasileira e o Romário, eles não traziam o Romário. A situação ficou complicada. Os caras chamaram o Romário no último jogo e ele veio e fez os 2 gols. O Brasil ganhou 2-0 com 2 gols de Romário. Entendeu? E aí o Brasil foi pra Copa e ele ganhou a Copa. Entendeu? Ele ganhou a Copa. Não, 94 ele ganhou. Entendeu? Então, assim, ó, o baixinho é tirar o chapéu. O futebol, o Brasil, os admiradores do futebol devem, entendeu? Romário tá no Museu dos Deuses do Futebol Brasileiro, com certeza, não tenho dúvida. absoluta. Eu lembro de algumas cenas da Copa de 94, cara. Eu lembro desse gol dele subindo de cabeça no meio dos caras da Suécia. Eu lembro do chute de falta do Branco, que a bola faz uma curva bizarra e ele desvia da bola, a bola passa pelas costas Que dele. ele faz o balãozinho pra frente, Isso. né? Também que se ele toma aquela bolada do Branco, ele tá o Stel sem respirar. Tinha eu acho. arrancado a lateral Levava o pulmão, das costas levava ali. o pulmão junto dele. E o Branco também tá fortinho hoje, né? Tá. Que é um, Gigante, cara. que é um gigante. Aham. Entendeu? Mas era era um cracaço de bola, cara. Cracaço de bola. Ó, e aí, além do. E aí, passado essa. Bom, não sei se tem mais alguma história de Flamengo Deve que ter tu a rodo, lembre. Não, isso tem, claro. Eu lembro já de ter ouvido também muita coisa, muita coisa. Mas não sei se tem mais alguma que vem na tua memória agora, assim. Cara, muitas histórias, muitas. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Eu não lembro muito de data, assim, né? Mas a final da Copa, uma Copa Sul-Americana em São Paulo contra o Palmeiras, entendeu? Pressão. Eu lembro que na época o Flamengo era patrocinado pela Umbro, né? E a diretoria do Flamengo disponibilizou um camarote e eu fui junto com o time. E quando chegou lá, o camarote não tinha um número suficiente de pessoas. O Flamengo sempre levava muitos diretores e tal. Inclusive nós remunerados, a gente estava sempre junto, né? Então a gente entrou com o time do Flamengo
E foi uma pressão desde a entrada, né? O jogo contra o Palmeiras, a torcida do Palmeiras é uma torcida, como é que eu vou dizer assim, de uma participação muito ativa, assim como é do Flamengo, como é do Corinthians, né? Esses caras são muito ativos. Então, desde a chegada foi uma pressão, né? E o Flamengo acho que perdeu de 4-1 ou 4-2. E aí quando chegamos lá e não tinha número suficiente de vagas no camarote, eu já me prontifiquei para ir para a arquibancada. Né? Já me prontifiquei de ir para a arquibancada. Mas, cara, não dava para ir para a arquibancada, lá não estava o pessoal do Flamengo, apesar de eu estar de terno e gravata. Né? Eu fiquei num canto da arquibancada onde estava... Aí tinha uma área sem ninguém e depois a torcida do Flamengo. Eu estava bem nesse cantinho aqui, mas era tudo palmeirense aqui. Então, esse cara, eram os caras com o lobo, a baba escorrendo, né? E aí, cara, eu lembro que o Flamengo saiu na frente. E aí, o Flamengo fez um gol, cara, pô, final de competição sul-americana e tal, eu na hora vibrei, né, cara? Eu vibrei, cara, quando eu vibrei, todo meio mundo... de palmeirense. Não, no meio, todo mundo olhou pra trás, né, cara? Aí, cara, eu já comecei a distribuir meus cartõezinhos, né, cara? Ó, cara, sou diretor do Flamengo, eu for no Rio de Janeiro, meu convidado lá no Maracanã, comecei a distribuir cartão. Relacionamento, cara, relacionamento, cara. Cara, assim, ó, foi a sorte que eu distribuí uns 10, 12 cartão, porque o Palmeiras empatou. Quando o Palmeiras empatou, aquele pessoal que tava mais embaixo, que viu vibrar, começou a querer vir pra cima, sabe, cara? Tipo assim, vai se fuder, quer Palmeiras, cara. Aí os caras que estavam aqui, que eu dei cartão, começaram, segura, brother, segura, é diretor do Flamengo, cara, segura aí, brother. Os caras que me ajudaram aqui ainda, entendeu? Mas, meu, cara, pensa o lugar que tu tá rezando pro teu time não ganhar pra não dar merda. Se o Flamengo ganhasse, eu acho que eu saía dali picado dentro de um saco de lixo preto. Porque tu não tem noção, cara. Meu Deus. Não passava nem sinal de Wi-Fi naquele momento. cara. É o famoso network, né? Vamos me conectar com os caras aqui. Não, cara. Ai, cara, Na hora, cara. Foi o Flamengo fazia 1-0, eu já comecei, ó, meu cartão aqui, sou diretor, cara, quando for Rio, tu é meu convidado, leva a família, vocês são tudo meu convidado. Entendeu? Porque senão, e foi a sorte, tá? Senão eu tinha apanhado. Foi a sorte, senão eu tinha apanhado. Por Deus do céu, cara. Tinha apanhado. Tanto é que tinha uns caras do Flamengo que ficaram mais abaixo lá, tomaram uns tapas na moleira e foram embora antes do jogo terminar, apanharam. Entendeu? Isso não tem, cara. Tu vai, é difícil, tá? Era bem difícil. Pauleira. Mexer com a emoção, cara, é um troço, entendeu? Então, assim, aí quando eu comecei a fazer esse relacionamento, né, que é a palavra-chave, né? Entendeu? Aí os caras já começaram a segurar a bolinha e tal. E os meus parceiros palmeirenses, graças a Deus, me ajudaram. E depois dessa passagem de Flamengo, pra onde foi? Depois fui para o Atlético Paranaense, cara. Né? Na verdade, fui direto para Caxias do Sul, para o Juventude. Fui para Caxias do Sul, Juventude e tal. E lá, quando eu estava no Juventude, né, uma pessoa do Atlético Paranaense me fez o convite. Né? O cara que era diretor do Atlético Paranaense foi assumir o marketing do Clube dos 13. Né? E aí me fez um convite, já me conhecia da época do futebol, meu amigo até hoje, né? Que é o Mauro. E aí o Mauro disse, cara, vem pra cá, tal. Aí peguei, me joguei. Foi que era o objetivo mesmo, né? Primeiro por causa das cores, né? O rubro-negro também. Entendeu? Esse Atlético Paranaense, Flamengo. Então, tô em casa, né? E segundo porque era o clube mais profissional do Brasil, né, cara? Entendeu? Naquela época o Atlético Paranaense era o clube que andava na frente de todo mundo, né? Eu ia dizer que não na tinha a época... mesma expressão por causa, tipo assim, um é em Curitiba, outro é em São Paulo, como é o caso do Palmeiras hoje. Se o Atlético Paranaense na época fosse um clube de São Paulo, caralho, estaria muito longe, porque ele já andou na frente lá atrás naquela época. Pena que estava num estado que não é tão grande como é São Paulo, e aí a expressão do estado de São Paulo é um pouquinho maior, então acabou levando mais o crescimento do clube de lá, entendeu? Eu ia comentar, mas, eu lembro bem que na época, quando ninguém falava em estádios modernos e tal, Sim. a Arena da Baixada, Arena da Baixada era o estádio mais moderno do Brasil, sim. assim, era absurdo. Não, coisa É maluca. hoje ainda, cara. É hoje ainda, também acho. É o único com teto retrátil, entendeu? Com grama sintética, mesmo a grama que tem nos estádios na Alemanha, entendeu? O Atlético foi pioneiro em quase tudo, cara. Em quase tudo. Aí a gente tem que tirar o chapéu pro Mário Celso Petralha. O Mário Celso Petralha foi um cara à frente do tempo dele. Muito à frente do tempo dele. Muito à frente. Entendeu? Ele tem uma visão muito profissional, cara. Muito profissional. Muito resultado. O Atlético pode ser um time que não tem resultados de tantas conquistas, mas financeiras, cara, dá banho em muito grande clube do Brasil. Em muito grande clube do Brasil. A começar pelo patrimônio, né? Começar pelo patrimônio. Não só no estádio, mas o centro de treinamento mais moderno e mais sofisticado da América do Sul. Entendeu? Deve ter lá hoje, cara, uns 10 ou 12 campos de treinamento, tem um coberto com a mesma grama sintética da arena.
Entendeu? Onde os caras fazem aquele coletivo pronto do Flamengo, os caras fazem lá um dia antes do jogo naquele. Por quê? Já para já se acostumar com a grama, com o bate-bola da grama que vai jogar amanhã. Entendeu? Então, assim, ó, o hotel lá, cara, tá, cara, é coisa de cinema, a área médica do Atlético Paranaense, cara, tem jogadores que saem do Rio de Janeiro e São Paulo para se tratar com os médicos do Atlético Paranaense, na estrutura do Atlético Paranaense. Entendeu? A seleção brasileira fez uma pré-eleição lá, eu acho até que foi na Copa do Brasil, acho que a seleção brasileira fez pré-eleição no campo do Atlético Paranaense, é uma coisa maluca. Entendeu? O que é, se tu conhecer a estrutura do Atlético Paranaense em Curitiba, tu diz, cara, não é Brasil. Não é Brasil, os caras são Europa. Né? Tanto que a própria arena é uma réplica do Old Trafford, campo do Manchester United. Entendeu? É uma réplica, é um pouco menor. Foi inspirado, né? naquele estádio, entendeu? Então, assim, ó, mas, cara, é muito diferente. Desde que ela foi concebida, a Arena da Baixada, eu tenho fotos minhas com, na época, o Agnello de Queiroz, que era o ministro dos esportes, que esteve lá visitando o Atlético Paranaense, mas desde que ela foi concebida, cara, era uma área de multi-eventos. Era uma área multi-eventos, entendeu, cara? Tu não vê briga dentro daquele estádio, tu não vê o pessoal da própria torcida se pegando, entendeu, cara? Tu vê pai parando o carro na frente do Atlético Paranaense e as meninas descendo para entrar no estádio para ir ver o jogo de futebol. Tu não vê isso em outro estádio, entendeu? Então, assim, com segurança, com tranquilidade. Muita segurança, muita câmera, muitos seguranças mesmo, entendeu? Com roupa do Atlético Paranaense. Então, assim, é uma coisa maluca, cara. Os bares, entendeu? Muita comida boa, muita bebida gelada, entendeu? Não é aqueles bar fedidos que tu fica... Não, cara, é uma coisa maluca. Os caras que são donos de bares e restaurantes ali dentro da arena da Baixada, eles têm resultado financeiro. Os caras têm resultado financeiro, entendeu? Existe uma churrascaria, que é uma das maiores churrascarias de Curitiba, não sei se hoje ainda está lá, mas tinha dentro do estádio, né? E a ideia, tinha uma parte dela que a vista era para o campo, tu tá comendo um churrascão de peito corrido, tu estava vendo o jogo, dia de jogo. Porra, entendeu? massa. Então é bem como tem na Europa, cara. Era realmente, tudo era business, entendeu? Tanto que o Atlético Paranaense foi o primeiro clube no Brasil a vender, né, uma das propriedades de marketing mais cara para um clube de futebol chamado Name Rights, que foi por uma empresa, eu não lembro se era japonesa ou coreana, né, que era a Kyocera, né, que era chamada de Kyocera Arena. Celular, né? Isso. Então esse foi o primeiro que meteu uma bala dentro do nome do estádio. Entendeu? Então, assim, as propriedades de marketing que hoje, muitas foram copiadas do Atlético Paranaense, que foi pioneiro em tudo. Em tudo. Então, assim, o Atlético Paranaense foi o segundo prêmio da minha vida. Entendeu? Que foi onde eu, naquele formato de o maior clube do Brasil, onde muitas coisas não conseguiam ser feitas, tu conseguiu fazer num clube que era muito mais moderno, muito mais fácil de trabalhar, com muito mais... O Atlético Paranaense é os Estados Unidos do mundo, entende, cara? Tudo anda muito rápido, entende? Tudo anda muito rápido, não tem muita amarra, cara. Não tem muito mimimi, não tem muito segurar, entendeu? Não tem muita politicagem contrária. Tem um cara, entendeu? Que os políticos do clube têm que tirar o chapéu, porque a história do Clube Atlético Paranaense passa pelo Mário Celso Petralha, que foi o grande cara da estrutura desse clube, né? E ele tinha uma cabeça, até hoje, ele está à frente do clube até hoje, né? Ele tem uma cabeça muito moderna, entendeu? Esse estilo de tratamento com jogador de futebol muito diferenciado, não tinha estrela, entendeu? É muita performance, não tem salário astronômico e milionário, não tem performance. Entendeu? Tem performance. Ó, tem aqui, ó, premiação. Ganhou, teu salário vai ser maior do que o do Gabigol. Mas tá aqui, ó. Essa é a minha pergunta. Tipo assim, o cara fez o gol, ele daí ganha por merecimento de gol, como é que é rendimento? Teve um jogador de futebol que teve no Atlético, ele fez um tratamento de saúde lá, e eu tava lá no dia, e a gente tava numa sala lá no centro de treinamento, ele chegou, e aí ele pediu para falar com o presidente e tal. E aí eu levantei, eu ia embora, estava com um cara do futebol, que era o Antônio Carlos, e aí o presidente falou, não, fica, participa da reunião. Aí eles entraram com o jogador lá, cumprimentou todo mundo, e aí ele veio agradecer, ó, presidente, pô, fiz o meu tratamento aqui, obrigado, os médicos do Atlético Paranaense, pô, se não fossem esses caras, pá, em agradecimento eu queria jogar, isso era dezembro, em agradecimento eu queria jogar o ano que vem pelo Atlético Paranaense.
Aí o presidente, pô, pra nós vai ser uma honra, cara, tal, o que tu tá pensando? Cara, na época, assim, eu não lembro, mas ele falou, cara, eu tava pensando em 130 mil de salário. Cara, ele não chegou a terminar de falar 130 mil de salário, o Petralha já tinha levantado e tinha dado a mão pra ele. Ele, porra, calma, presidente, calma. Eu disse, não, calma não, vou te mostrar aqui, ó, aqui no Atlético Paranaense, aqui, ó, salário, 30 mil. Se nós ficarmos em oitavo lugar, tem aqui, ó, 800 mil de prêmio. Se ficar em sétimo, aqui, ó, 900 mil. Em primeiro, dava 2 milhões e pouco. O Atlético Paranaense foi vice-campeão brasileiro, ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ganhou mais dinheiro do que 130 mil de salário que ele pediu naquela época. Resultado, né? Resultado, performance. Como nós, como qualquer pessoa é cobrada hoje, né, dentro de uma empresa, etc. E tal, performance. Né? E assim tem que ser o futebol. Entendeu? Esse cara não pode estar pagando, como existem em alguns clubes, entendeu? Milhões para estrelas. Acabou, ninguém vive de estrela. É isso aí. Entendeu? Estrela Gestão, né? Gestão. Exatamente, gestão. Então, assim, o que vai mudar a história do futebol é justamente isso. Vai passar pela mudança, entendeu? Da gestão. Da hora. Cara, porra, Foi animal, né? Ô, Rildo. O cara não conhece o clube interno, assim, nos bastidores, Nos bastidores, né, cara? Nós aqui, tipo, espectadores, quem assiste futebol, o cara vê só o show, digamos assim, né? Só o jogo, né, cara? É o acontece, espetáculo, né? O cara lá, campo, bola, blá, blá, mas o bastidor em si, ninguém... Cara, é que assim, ó, é isso que vocês falam, né, cara? Aqui, tu sabe que vai ter um jogo quarta-feira à noite contra o time e tal, e pô, tu chega em casa quarta-feira à noite, vai sintonizar uma TV, vai pegar tua cerveja, vai sentar e tá tudo certo e tu vai ver o espetáculo. Mas, cara, durante a semana, né, até a chegada daquele jogo, entendeu? Cara, tem toda uma logística de produção dessa parada toda, entendeu, cara? E não só uma logística da condução da equipe, como uma logística também de bilheterias, de ingresso, de segurança, né? Que tem da segurança para quem vai para o estádio, etc e tal, né? É como se fosse um teatro, é como se fosse um Cirque du Soleil. Os artistas vão se apresentar ali agora. Tu vai ter que sentar, vai ter que ficar tranquilo lá, mas pô, tu tem que ter segurança. Entendeu? E o espetáculo, o futebol é uma coisa que mexe muito com o emocional. Às vezes isso está na flor da pele. O jogador do time adversário mexe com a torcida e isso às vezes tu tá à flor da pele. Então tem que ter mais ainda, tá? Esse processo de segurança. Então essa logística, assim, cara, para condução de tudo isso, cara, é bem... Mas é um troço bacana, assim, quem convive com isso. Por assim, ó, eu cansei de ir pro estádio no ônibus dos jogadores. Cansei. E eu gostava pra caralho disso, sabe? Gostava porque tinha relação, tá? Tanto que fui amigo de muitos jogadores, estou até hoje, né? Então eu ia pro estádio. Então, porra, toda aquela... Quando tu sai do hotel, aquela galera no hotel já... O pessoal já segurando a galera, e os jogadores passando, entrando no ônibus, e a gurizada vindo tirar foto. Fudido, né? Então, porra, cara... Sabe? Claro, e assim, ó, isso acontece com os grandes clubes, né? Isso não é algo só do Flamengo, né? Isso é Corinthians, é Flamengo, é Vasco, é Palmeiras, São Paulo, esses clubes grandes, cara, esses caras movimentam torcidas, né? Não é porque o Flamengo é o maior, os outros todos têm um número de torcidas significantes. Com certeza. Né? Então, assim, ó, qualquer saída desses caras do hotel tá sempre cheio de pessoas querendo tirar foto. E aí os caras, aí tem batedor da polícia que conduz o ônibus até o estádio. E aí quando chega no estádio para entrar com o ônibus, cara, aquela galera toda no meio da estrada com os fogos e para deixar passar uma coisa louca. Tu quer ver quando é final? Quando é final, cara, tu tá dentro do ônibus numa loucura, final, né? quando tu chega, tu arrepia uma coisa maluca, tu fica arrepiado, os caralho, isso não existe. E aí que é a importância da torcida. Os jogadores, cara, eles ficam numa... Tanto que né? na pré-eleção de jogadores, né, quando a gente sai do hotel, antes de sair do hotel, se leva pro como é que é o lugar onde a gente pode sentar lá com os jogadores lá. Concentração, vestiário? Não, dentro do hotel, onde tem... Saguão, né? Não no saguão, onde faz reuniões lá, faz eventos. Aquele lugar Auditório. Auditório. Leva os jogadores pro auditório, né? E aí o treinador faz uma pré-eleção. Entendeu? Já desde aquela época, já os nossos treinadores, cara, os que eu convivi com o Vanderlei Luxemburgo, convivi com o Carlinhos, convivi com o Evaristo de Macedo, um dos melhores. O Evaristo de Macedo foi jogador do Barcelona, velhinho. O Evaristo deve estar bem velhinho hoje, né? E assim, ó, cara, o que é a pré-eleção no auditório de um hotel? Cara, é a última injeção de motivação na veia, dali tu sai voando, entendeu, cara? E quase toda a pré-eleção, cara, é a imagem da torcida. Entendeu? Essa é a imagem da torcida. É a torcida berrando no estádio e tal. Aquilo ali, cara, o jogador sai inflado. Entendeu?
E essa logística toda, para tirar esses caras do hotel, levar pro campo, passar pela torcida, entendeu? Porra, chega dentro do vestiário, tu entra num vestiário de futebol, cara, tá tudo os uniformes dos caras penduradinhos, as roupinhas dele, tudo penduradinho, os caras só chegam, trocam de roupa, entendeu? Aí vai pro campo para fazer um aquecimento, volta, faz reza, tem uma conversa, etc. Volta pro hotel, todo mundo, cara, todos, e tipo, hoje tem que tirar esses caras com segurança dali, entendeu? Para botar de novo lá no hotel, né, ou na concentração do time, onde eles vão pegar os carros deles e vão para as casas deles, entende? E assim, ó, é um processo complicado porque tu move com torcida, cara, com organizações que emocionalmente estão afetadas, né, cara? E quando perde, o pau tora. Quantas vezes tu vê aí, ó, os caras... certeza. Entendeu? E aí o cara volta, desce no aeroporto e o pau... Pô, essa semana eu tava vendo o Gabigol chegar no treino no Flamengo. Tava vendo lá... Não só ele, né? Caralho, Alguns cara. ali, né? Tu não tem nosso nego pendurado em cima do carro dele batendo no vidro. Se pega no pescoço, eles pulam pro cara, isso é maluco. Verdade. E segurança puxando os caras de cima do carro, assim, coisa louca. Então, assim, cara, é tesão também quando, né, emocionalmente tu tá bem, mas diante de uma pressão como essa também, cara, a coisa aperta também. A pressão foda, do cara. time não tá bem. Eu fui assistir um jogo do Vasco com meu pai no estádio do Jeque. Vasco e Atlético Paranaense. Meu, cara, aquele Falou jogo que deu pau? Meu amigo. Tu tava lá, foi meu tu que amigo. induziu aquela... Fui eu, né? Foi tu, né? Eu que toquei fogo naquela porra toda lá. Mas assim, ó, pra tu falar, pra tu ver o que tu comentou, é muito sério, Rildo. A segurança, cara. Aquele dia a gente chegou lá, a torcida do Atlético Paranaense tava dividida com a do Vasco por uma fita daquelas de segurança. E tinha dois segurança, um segurança lá embaixo com um terno preto e um mais em cima. Quando eu olhei Ou seja, quando eu olhei pra aquela cena ali, não ia dar pro cheiro, né? não, cara, meu amigo, na hora que o Vascaíno foi lá no canto e deu um tapa no jogador lá, e o pau comeu lá naquele canto, aquilo começou a vir, cara. Ninguém Aquilo segura. começou a vir e não tinha, por exemplo, como o jogo era fora do Rio de Janeiro e do Paraná, Isso. a segurança ela tem que ter sido toda organizada por um dos dois times. Eu acho que a segurança era do Atlético ali. Isso. O Atlético levou aquele jogo pra Joinville. E a polícia militar não podia se envolver. Sabe, cara, meu amigo, aquilo lá veio, parecia uma onda. Aquilo veio destruindo e veio pelo caminho todo. A segurança que tinha ali, meu amigo, nem aguentou, eles correram junto com a gente. No final das contas, a gente tava segurança lá. sai porque ele apanha também. Não, no final das contas, a fúria é muito grande. A gente tava lá num canto, quase apanhando, daí entrou a cavalaria, entrou a tropa de choque daí lá. já vem Mas, meu amigo, eu vou te dizer, apanhou todo mundo. Apanhou o Vascaíno, apanhou o Paranaense, apanhou a tiazinha que tava segurando os churros, cara. Entrou todo mundo no pau, tá ligado? Aquele dia. Voa. Ai, cara. Um pratinho de churros pra todo lado. Foda, cara. Não passa na frente. Mas vários churros pra comer, né? Mas o que tu comentou é muito sério, cara. Existe toda uma logística muito foda por trás. E a segurança é uma delas. Pra tudo. Não só pro jogador, não como pra torcida também, do caralho. É que é um evento grande, né, cara? Quando tu traz um evento grande pra tua empresa, também tem a responsabilidade. O futebol para o mundo, né, cara? O futebol acho que eu acho que, cá entre nós, que é um dos únicos eventos que para o mundo, né? Sim. Olha Cara, eu acho que tem uma história, né? Mas é que nem o outro impacto que tem uma Copa do Mundo. Isso. Não, é isso. Eu acho que tem uma história, eu não lembro, mas tem uma história de um jogo de futebol que parou uma guerra. Teve uma guerra, os caras estavam tecladeando, parou, montaram uma seleção, não sei se foi do Brasil, de quem foi, para que vai ter uma partida de futebol aí. Puxa, parou a guerra, os caras foram lá jogar partida de futebol. Depois já a vibe já estava diferente, baixou por ele, cara, estamos se matando aqui, partida de futebol, estava todo mundo torcendo. Tem uma história de futebol, parou uma guerra, tá? Entendeu? Eu não desconheço, vou pesquisar, cara. Pode pesquisar pra te ver. Tu vê vários outros esportes, né, cara? Tipo assim, tem uma final, por mais pauleira que seja o confronto, mas nenhum para o planeta, né, cara? Algumas Champions League que a gente parou pra assistir, né, Ramon? Né? Porra, massa pra caramba, né? É só tu parar pra analisar com o ápice do esporte, que vamos tratar sendo as Olimpíadas, por exemplo. Olimpíadas abrange uma série de esportes, enfim. Sim. Os atletas de elite, vamos falar assim, atletas né? de elite, isso. O impacto de Olimpíada e Copa do Mundo é muito maior. A Copa do Mundo é um esporte, futebol, um esporte só. Isso. É esporte mundial, né, cara? É uma coisa maluca, né? Futebol é uma coisa maluca. É verdade, cara. Porra. Da hora, galerinha. Papo massa. Papo muito bom. Mais alguma curiosidade? Lindão, mais alguma
Alguma coisa que tu Cara, queira falar? Acho que deu um papo legal, hein? Chegamos em 1h20 e pouquinho aqui agora. 1h26. Rendeu? Acho que super tranquilo, cara. Super experiência maravilhosa, entendeu? Pra vida, entendeu? Cara, e assim, né, cara? Eu fico, como é que eu vou dizer, feliz porque quantas pessoas tu conhece que saiu de uma cidade pequena para trabalhar numa marca como o Flamengo, entendeu? Para passar por uma marca como essa, para conviver com essas histórias, que ficaram marcadas aqui, ó. Tu poder trazer, pô, eu lembro quando eu era criança, né? Eu tinha 5, 6 anos, um pouquinho mais velho do que a minha netinha e tal. E a gente morava numa casa de madeira, lá no Garcia, uma casa bem velha. Meu pai era um alucinado flamenguista. O Flamengo jogava, ele dava soco no teto. Chegou uma vez, pegou um prego no teto, ele estourou a mão dando soco. Ele era alucinado, entendeu? Então não tem, era coisa. Eu tenho um irmão hoje que é igual a ele. O Flamengo joga hoje, amanhã o cara não fala. Tu fala com ele, ele tá lá rouco, de tanto que berrou. Então assim, aí tu poder sair dessa família e viver naquilo que foi o amor da vida deles, cara, que foi aquela alucinação, e poder também propor isso para ele, entendeu? Que graças a Deus eu tive tempo de pegar ele e levar ele lá e mostrar o time do coração, o que mais mexeu, com certeza o que mais mexeu com a emoção da vida dele. Então, porque quantas pessoas que conhecem o Flamengo, que amam de paixão, que é uma coisa maluca, uma paixão que não se explica, mas que nunca tiveram oportunidade de ver um jogo, né? Nunca tiveram oportunidade de ver, de ir no Maracanã, no templo sagrado do Flamengo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa maluca. De tirar uma foto com o Romário. Tirar uma foto. Que isso, né, cara? Tirar uma foto com um dos... E sem falar que eu tenho, né? Eu tenho uma coleção, eu devo ter mais de 200 camisas de time de futebol. Né? O que eu fazia? Tanto no Flamengo como no Atlético Paranaense. Né? E camisas mesmo, se tu pegar as camisas que eu tenho, não é camisa número 9 com nome de jogador. Não. Eu tenho camisa 13, 14, 15... Não, 13 não, né? 14, 15, 16. 13 não dá. Essa nós já não pegava naquela época já, tá? 12.9. 12.5, entendeu? Então assim, ó, eu pegava essas camisas e eu ia... Olha a hélice. Eu pegava essas camisas dos atletas do meu time, que eu jogava no Flamengo, no Atlético Paranaense, e batia na porta do vestiário do time lá. Disse, cara, vamos trocar as camisetas? Trocava as camisetas com os caras. Que é muito comum, né? Comum, jogador, lembra? Final de jogo. Isso. Então assim, ó, o que é essas camisas que eu pegava? Era aquele cara que estava no banco de reserva. Entendeu? Beleza, 15, nem suou a camisa. Nem suou, pegava a camisa do cara e depois, daí camisa pra ti, ela trocava. Entendeu? Então eu tenho hoje mais de 200 camisas dentro do... Eu tenho mais, cara, tem uma caixa. Eu tenho algumas caixas que estão lá na casa da praia, lacradas, as caixas que eu guardei, meu material de futebol. Eu tenho uma caixa assim, ó, de ingressos no Maracanã, cara. Eu acho que deve ter mais de 200 ingressos de jogo. Marca lá. Nossa. Flamengo e Botafogo, Flamengo e Penharol, Flamengo, isso aqui. Tem todos os jogos que o ingresso naquela época era um ingresso diferente, assim, marcava o nome do jogo. Tem ingresso de papel, já tem ingresso de cartão. Entendeu? Já peguei a fase de ingresso de cartão. Tem ingresso da época do Atlético Paranaense. Então, como eu participava muito de todas essas logísticas, eu pegava tudo que eu podia pegar do futebol para fazer para fazer um museu um dia, então, junto com as fotos, etc e tal, camisas, muito documento, muito material de marketing, muita carta da CBF, entendeu? Tem muito material, cara, muito material do futebol que um dia puder, assim, em algum lugar reunir e fazer uma exposição, assim, sabe, cara, para mostrar para quem nunca pôde estar lá perto, poder conviver, assim, com coisas que vieram de dentro dos vestiários desses caras. Vamos lá, né? Quem nunca pôde estar lá perto, sim. A gente está falando de 99,8% da população, porque a maioria não tem acesso a isso. Sim, né? Com certeza. Cara. E aí, assim, ó, o que aconteceu? Quando eu vim para cá, que eu parei no Atlético Paranaense, daí, eu tive amigos daqui que iam para ver o jogo do Atlético Paranaense, por exemplo, teve um jogo Flamengo e Atlético Paranaense com meu sobrinho, né, o Lucas, filho do meu irmão, entrou com o Júlio César, goleiro da seleção, né? E uma filha de um amigo meu aqui de Blumenau, o Marcelo, a filhinha dele, que hoje já deve ter... Quantos anos o Lucas tem hoje? Mais de 20, né? Sim, 20 e pouco. Ele devia ter 5, 6 naquela época. E a filhinha do Marcelo entrou com o lateral esquerdo do Flamengo. Aquelas criancinhas que vão estar na entrada. E isso no Atlético Paranaense, porque ali os jogadores do Atlético Paranaense entram com as crianças. Mas daí, como eu era diretor do Atlético Paranaense, eu peguei as duas crianças do Flamengo lá, num lugar onde os pais conseguiam chegar, peguei, levei lá, botei na porta do vestiário do Flamengo. Então, entrei no vestiário do Flamengo, era amigo do Júlio César, falei, Júlio, meu sobrinho tá ali fora e tal, e tem mais uma menina, pega eles nas mãos. E aí eu não podia ficar parado ali, eu estava trabalhando, né? Mas daqui um pouco, quando o Flamengo foi entrar, tá lá. E eu tenho fotos disso, né? Tem fotos disso, o Júlio César entrando com uma e o outro cara entrando com a outra. Então eu botava as crianças ali, sabe, para entrar. Tem um cartaz que a gente filmou, né? Sim. Né? A gente filmou o cartaz,
o filho de uma ex-esposa que eu tinha, com o Lucas, né? E o Renan estava vestido de Atlético Paranaense, o filho da minha ex-mulher, e o desculpa, e o Lucas, meu sobrinho, estava vestido de Flamengo, ele era flamenguista. Então nós fizemos um cartaz, eu fui no caminhão da Rede Globo, falei com o Luizinho, que era o diretor de imagem da Rede Globo, né? E ele pegou e chamou o cara da grua atrás do gol do Flamengo na hora do intervalo. O cara da grua virou para a torcida, aí conseguimos localizar. E eu com a minha ex-mulher no telefone disse: ó, bota as crianças em pé em cima do banco, manda eles levantar os cartazes. Eles ficaram em pé, levantaram o cartaz. E eu disse: ó, esse ali, ó, esse ali. Aí focaram os dois guris, segura eles aí. Aí eu mandando segurar os dois, aí chamaram o Galvão, disse: Galvão, vamos botar a imagem dos filhos do Rio daqui. Daí o Galvão leu o cartaz, sabe? Aí, Galvão, aqui na Arena Futebol é só emoção e união. Lucas e aí tinha Renan. Aí o Galvão não conseguiu ler o nome do Renan. Entendeu? E tá na gravação, eu tenho essa gravação. Daí o Galvão, não, volta a imagem lá, deixa eu ver o nome daquela criança. Aí voltou lá, Renan, Lucas e Renan. Entendeu? E leu o cartaz dos dois. Que massa, então, aqui, ó, então tu vê que tudo isso era uma logística maluca, cara. Não era assim, não é fazer o cartazinho e ficar lá esperando que alguém vai ler, cara. Claro que em alguns o cara até passa. É aleatório, a maioria é aleatória. Mas assim, no caso nosso, cara, que fazia parte da diretoria, eu queria que as crianças fossem filmadas, fui lá no caminhão da Rede Globo, entendeu? Chamei os caras, depois fui lá com uma sacola com produtos do Atlético. Com dinheiro. Não, Propina. Uma mala de grana. não, cara, uma sacola com produtos licenciados do clube, daí pro cara da Rede Globo, mandamos entregar uma na sala do Galvão lá em cima, entendeu? Dá um brinde para eles, porque pela ajuda, né, de botarem as crianças. Nossa, cara. Então tudo é logística, cara, futebol tudo é logística. Legal. Eu acho que pra gente encerrar, tu trouxe um negócio que foi bem interessante, né, cara? Tipo assim, quantas pessoas imaginam, né? Vamos falar até de Brasil, mas aí vamos trazer aqui pra Blumenau. Pra quem não conhece, né? Bairro Garcia, hoje tem o quê? 60 mil habitantes o Garcia hoje? Será que só isso? Eu ouvi falar que tava em quase 100 mil habitantes. Tá? Caramba! Eu ouvi falar, 100 mil? Eu tive com um cara da saúde esses dias, ele falou, Rio, tem 100 mil habitantes no Garcia. Caramba. Se vocês pegam o trânsito das 7 horas, vocês vão saber que tem umas 400 mil. 1 milhão de pessoas no Garcia. Não, mas o que eu queria trazer, cara, pra encerrar, que eu acho que é legal... O que tu falou, assim, quem imagina um dia que pode sair de dentro de um bairro como o Garcia, né, e ir trabalhar num dos maiores clubes do Brasil, como é o Flamengo, né? Então, eu acho que isso é uma mensagem para as pessoas. A gente fala hoje tanto, né, ouve-se tanto falar, né, do tu ter os teus sonhos, do tu executar, né, além de tu apenas ter a ideia, de ter vontade, de botar a mão na massa, de buscar fazer a diferença, porque aqui a gente está contando de uma história que aconteceu nos anos 90, que a gente não tinha a facilidade que nós temos hoje em dia de atingir, de fazer um contato, de mandar um e-mail, né? Um contato que foi visto numa televisão, num domingo à noite, um telefone que apareceu e a pessoa agarrar essa oportunidade, ligar para esse número, abrir um contato, né? Aquela famosa cara de pau que a gente fala, né, cara? E olha onde isso deu. Então, que sirva de exemplo para quem hoje, né, tem vontade de fazer alguma coisa, mudar de vida, sair da zona de conforto. Não é porque tu nasceu no Garcia, nasceu no Progresso, em qualquer outro bairro, cara, por mais simples que seja, não é porque tu nasceu ali, talvez tu seja desfavorecido, que tu não pode um dia chegar lá dentro e trabalhar num Flamengo da vida. Ou no clube do teu coração, que seja, né? A gente está tratando do Flamengo aqui porque trouxemos uma história em específico, mas é legal porque serve de reflexão até para quem está assistindo nós aqui hoje, né, cara? Então... Ou na empresa do teu coração, né? Também, ou na empresa, no serviço, exato, naquilo que tu quiser fazer, né, cara? Acredita naquilo que tu quiser fazer e vai atrás que tu consegue. Entendeu? Só não consegue quem fica parado no tempo, achando que não pode, entendeu? O que vai definir se tu pode ou não pode está dentro de ti, não está nos outros, entendeu? Perfeito, porque eu queria, entendeu? Eu queria trabalhar no Flamengo, era um sonho, eu estava fazendo projeto de clube empresa, entendeu? Eu queria trabalhar com futebol, entendeu? Eu queria trabalhar com futebol. Entendeu? Então, assim, o Flamengo, cara, foi uma surpresa porque acabou sendo uma das grandes organizações. Mas é assim, ó, tu quer trabalhar com qualquer produto que seja, né? Sempre tem a maior empresa daquele segmento, né? Então, é lá que tu quer chegar, é lá que tu tem que chegar, entendeu? Então, assim, ó,
É ação, entendeu? É a ação que vai te levar até lá, entende? Perfeito, cara. Vou executar, é isso aí. Bom, com isso acho que a gente encerra, né, com essa frase motivacional de finalização de ação para executar. Que bonito isso. Um minuto de silêncio. Pô, Gilson, não. Ah, caralho. Não, porque prestando atenção, que a pensei, gente lá tava, vem, né? é que a gente tava aqui te admirando. Não, total, né? A gente tava aqui te admirando. Legal, cara. Pô, massa. Mal. Foi legal pra caramba, galerinha. Obrigado, pessoal. Obrigado pra quem nos acompanhou até aqui, né? No Ninguém é Dono da Razão. Pra quem tá sempre acompanhando os nossos episódios. Lindão, obrigado por ter trazido a história aqui hoje, essas fotos aqui. Vamos tentar botar a maioria delas que a gente passou aqui na tela também para o pessoal poder ter uma ideia melhor de como que é. A distância aqui talvez não apareceu muito bem. Parabéns pela trajetória, né? É legal pra caramba. Acho que muito rubro-negro flamenguista vai ter. Não vou falar inveja no sentido ruim da palavra, mas a invejinha branca, né, cara? De, poxa, que massa, né, cara? Eu queria ter tido essa mesma experiência, né? Talvez quantos de nós não queriam, né, cara? Meu Deus, cara. Porque tem história que não pôde contar, mas enfim, tem história boa aqui, tá? História que é em off. Tem história que só bastidores. Só nos bastidores. Tem história do bar do Romário que eu conheço que, ô, caramba! Mas aí, não vamos entrar nesse detalhe. Não vamos entrar. Cara, O negócio era louco. Estamos Meu perto da amigo. hélice de novo. Ô, a hélice, ó, tá bagulho passando aqui Tá pertinho. passando aí, tá O bagulho rodando era perto, maluco. né? Doideira, cara. E lembrar, pessoal, pra quem tá nos seguindo aí, pra seguir o Ninguém nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, dar um like no nosso vídeo também, deixa comentários aí, se é rubro-negro, corintiano, vascaíno, enfim, todo mundo é bem-vindo aqui, Ninguém é Dono da Razão, lembrando muito bem. Manda pra um amigo aí também rubro-negro que possa curtir um pouquinho dessa história. E acho que é isso aí, né? É isso aí. É isso, né? Fechamos. Fechamos. Legal. E não Valeu, galera. podemos esquecer, Ninguém é dono Ninguém é da dono da razão. razão. Valeu. Valeu. Valeu!